Katawa Shoujo é um jogo que eu não queria jogar de novo. Não digo isso porque era um jogo ruim. Na verdade, é um que traça vários paralelos com a pessoa que eu já fui e a pessoa que eu sou agora. O que me interessou em ler mais visual novels na cultura de animes em geral e me sensibilizou com vários aspectos que nem sequer estavam na minha realidade. Katawa Shoujo não tinha nenhum motivo para ser bom do jeito que é, mas ainda assim é fantástico. E é por isso que eu me recusava a falar desse jogo novamente. Bom quanto seja, eu joguei Katawa Shoujo há muito tempo atrás, quando eu tinha 14 anos inclusive. Eu imagino que os anos do ensino médio sejam complicados para todo mundo, mas os meus em específico, eu consigo lembrar em detalhe do quão podre foram, e dos dois motivos para não rejogar visual novel ia ser um desses. Motivo número 1, o jogo não era tão bom quanto eu lembrava e eu ia destruir as memórias boas que eu tinha de algo que me ajudou por tantos momentos difíceis. Ou motivo número 2, o jogo era exatamente tão bom quanto eu lembrava, mas para explicar por que ele me impactou tão profundamente, eu teria que expor vários aspectos da minha vida pessoal a inúmeras pessoas na internet que eu não sentia confortável em dizer, nem para os meus melhores amigos. Então eu enrolei. Suprimi minha vontade de encostar de novo naquele território familiar por 7 longos anos. E quando me dei conta, notei que o jogo faria 10 anos de idade, e foi aí que eu joguei a toalha. 10 anos parece bastante tempo, e ao mesmo tempo não parece tempo nenhum. A internet, o planeta Terra não é o mais o mesmo que era em 2011. Mas quanto mais as coisas mudam, maior é a impressão de que elas parecem as mesmas. Durante esse tempo eu experimentei vários tipos de jogos diferentes, assim como animes, séries e músicas. Eu decidi retornar às minhas origens, mesmo arriscando quebrar a nostalgia forte que tinha com Katawa Shoujo, nem que fosse só pra ver o quanto de mim mudou da minha adolescência até agora. Devido ao meu apego pelo jogo, seria impossível apenas abordar a história por cima e dar umas colheradas de análise de cenas chaves. Eu quero pesquisar a ponto desse vídeo parecer um TCC, seja o contexto do desenvolvimento do jogo, os personagens que aparecem e suas importâncias em cada rota, ou a recepção do jogo após o lançamento. Eu não quero deixar nenhuma fibra de poeira passar despercebida pelos meus olhos. Juntando isso com os exemplos que trarei na minha própria vivência, não só vou dar o aviso de spoiler pesado nesse vídeo, como também um aviso dele ser bem extenso. Então vamos lá, aqui está uma longa análise sobre Katawa Shoujo e por que eu levei esse joguinho pra vida toda, por grande parte da minha existência. A ideia de um jogo vem bem antes de seu anúncio, muitas vezes demorando anos, se não décadas, para desenvolver a confiança e as habilidades para comandar um projeto criativo de sua autoria. E é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis criando conteúdos como fanfics ou projetos derivados de propriedades já estabelecidas. Na pior das hipóteses, é um aprendizado para amadurecer sua escrita enquanto você devolve ao mundo algo que você apreciou como consumidor. E na melhor delas, você pode criar uma carreira apenas baseada em criações que você gosta, seja fanarts, fandubs, dissertações, collabs, álbuns, as possibilidades são inúmeras. Chegamos num ponto onde a boa reputação de pequenos ROM hacks ou fangames são suficientes para a própria empresa contratar os criadores para trabalhar em jogos oficiais da franquia. A não ser que o jogo seja da Nintendo, aí pau no seu cu então. Mas o ponto se mantém de que suas ideias são bem executadas e ouvidas quando jogadas na vasta imensidão da internet. Elas podem chegar no nível de proporção que eclipsam o material de referência, como fez Toby Fox ao criar Undertale baseado em suas duas franquias, na qual tinha trabalhado com composição e design de jogo, mas que hoje fez sua criação ter um impacto cultural bem maior do que os dois juntos. Muitas pessoas têm a retórica besta de que você está tendo que se escorar na fama de projetos maiores que você para ter uma migalha de fama, mas convenhamos que suas inspirações e as coisas que influenciam o seu processo criativo vão estar evidentes tanto no produto original quanto no projeto de fã, e a boa execução desses conceitos apenas depende do quão bem você esconde isso. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com algo que gosta. Fazendo isso já é mais que a maioria do pessoal no mercado de trabalho pode dizer que consegue. Então não se sinta intimidado em seguir seus sonhos por comentários de gente frustrada. Eu mesmo já abocanhei algumas vezes esse tipo de conteúdo e apesar de eu não achar que fiz nada extraordinário, há uma boa sensação de se imortalizar em contribuir em algo maior do que você.
E é bem interessante que Katawa Shoujo não existiria se não fosse por esse mesmo carinho que fãs têm com seus criadores. Porque a ideia do jogo se originou do último lugar que você poderia imaginar. Um doujinshi hentai de Náusea do Vale do Vento. Por essa você não esperava, hein? Raita Honjo é um ilustrador de doujinshi que eventualmente virou designer oficial da série de jogos de Valkyria Chronicles. Você também pode conhecê-lo pelas ilustrações que ele fez em Fate Grand Order e o seu jeito único de desenhar um par de peitos que mais parecem umas bananas, mas isso vai além do assunto. Mas todo grande artista tem seus começos humildes, pois no ano 2000 ele fez um doujinshi recontando um de seus filmes favoritos do estúdio Ghibli, Náusea. Eu não tenho muito a comentar da obra em si, já que é lolicon e eu acho essa tag um tanto quanto cebosa, mas dado como o Hayao Miyazaki é um puritano chato de galocha que tem uma visão bem pragmática sobre como o mercado de anime está sendo destruído por lolicons e pornografias, ia ser engraçado ver a reação dele em saber que alguém hoje é um designer em 2 jogos de sucesso que subiu no mundo pelo jeito que ele mais abomina. E falando em design, isso que eu chamo de progresso em traço, viu? Rapaz, talvez meus desenhos não sejam tão caso perdido quanto eu pensava depois de ver o quanto ele evoluiu esses anos. Mas eu não tô aqui para dissertar sobre lolis hoje, porque o importante está na última página do livro, onde Raita propôs uma ideia de dating sim que ele tinha na cabeça chamado Katawa Shoujo, ou Garotas Aleijadas. Nele havia um leve esboço das personagens com suas deficiências e como o jogo funcionaria na rota de cada uma. Eu duvido que o Raita imaginou que essa ideia fosse sair dessa página. Com certeza foi só um conceito que ele achou da hora e queria expressar com seus desenhos, mas mal sabia ele no que essa simples página num livro que ele fez para pagar as contas ia se tornar no futuro. O dia era 4 de janeiro de 2007. Afro Samurai tinha acabado de sair, Valve estava se preparando para lançar Portal e Team Fortress 2 e o Imageboard 4chan estava em seu 3º ano de atividade. Eu sei que atualmente o 4chan tem esse estigma, até que merecido, de ser o lugar mais pútrido da internet, mas sinceramente as pessoas exageram bastante o quão ruim é usar o site. Eu não recomendaria ninguém a usar, especialmente se você for de menor e gosta de se expor na internet, porque ali ia ser uma ideia tão boa quanto postar seu CPF no Facebook, mas se você ignorar a transfobia e homofobia constante, os usuários não são mais malucos do que o usuário de Twitter ou Facebook que você encontra se você procurar o suficiente. Toda hora tem alguma notícia de um vídeo gore viralizando no TikTok ou um doido que postou os crimes nas redes sociais, mas a falta de moderação em Imageboard juntada com o anonimato faz com que o conjunto dos usuários no site pareça um conjunto de sociedade secreta pronta para destruir o mundo, quando na maioria das vezes é só um bando de NEET entediado sem nada de melhor para fazer numa madrugada de quinta-feira do que falar que X ou Y é ruim para chamar a atenção. Ouso dizer que fiz grandes amigos no 4chan na época que eu usava, e mesmo não utilizando o site na época da Era Dourada, onde as coisas eram mais underground e inocentes, dá pra ver que o ambiente é bem mais hostil agora. Eu tô feliz em reduzir meu tempo em rede social como um todo pra não ficar soando como um velho na internet. Na minha época a gente era vergonha de usar o Tumblr. Isso que dá tirar o conteúdo /18 dali. Agora esses doentes mental migraram pro Twitter e a gente tem que fingir que Twitter é gente agora. No dia que fecharem o pô, é aí que o mundo tá fudido mesmo. Independente disso, a expectativa de algum jogo mais complexo que algo feito no Adobe Flash ou no RPG Maker em um fim de semana era muito fora da realidade da internet de 2007. Mas algumas pessoas nos boards de anime estavam prestes a provar o contrário. A thread original do A do 4chan infelizmente foi perdida com o tempo, mas pode-se ver aos poucos a reação inicial saindo de que ideia legal que esse cara fez pra... E se a gente fizesse esse jogo? Pra, ok, eu sei um pouco de programação no Ramp, você pode aprender a desenhar, e esse cara aqui disse que pode escrever essa rota. Então vamos lá. Era um grupo de amadores completos que não tinham experiência prévia com produção de jogos, mas que se uniram como um grupo e, avaliando a competência de cada um, conseguiram formar um grupo de mais ou menos 20 pessoas para publicar uma versão oficial de Katawa Shoujo pelo nome de 4Leaf Studios. Entendeu? 4Leaf, sutil pra caramba. Eles então formaram um site dedicado a postar notícias do game, junto com um fórum para os fãs e um blog com atualizações frequentes. Em 2009, o primeiro ato do jogo foi lançado para provar o progresso do projeto depois de 2 anos de desenvolvimento, e aparentemente houve muitas pessoas entrando e saindo de posições de staff. E como não havia um equilíbrio de poder no estúdio, inicialmente houveram muitas ideias sendo jogadas e poucas sendo executadas. Eventualmente eles abandonaram esse processo mais democrático por verem que ia demorar demais para escrever se todo mundo tivesse que ler e aprovar os esboços de cada roteiro. Mas eu vou falar das mudanças quando estivermos nas rotas de cada uma das meninas. Em 2012, 5 anos depois da thread inicial ter sido lançada,
o jogo finalmente foi lançado ao público completamente de graça em inglês, francês, espanhol, japonês e italiano, com apoio para traduções e correções de ortografia em outras línguas até o ano de 2015. Agora vale ressaltar que um time independente conseguindo produzir um jogo não é uma história difícil de se ver. Mesmo no 4chan, Katawa Shoujo não foi o único jogo que veio de lá e se tornou um sucesso. Mais notavelmente, Minecraft e Yandere Simulator são projetos de grande fama com seus respectivos criadores tendo origens documentando seus jogos naquele site. Mas enquanto os dois exemplos passados hoje estão sentados em pilhas e pilhas de dinheiro, Katawa Shoujo foi feito com dinheiro do bolso em um projeto colaborativo e completamente gratuito, sem DLCs, sem passe de temporada, sem expansão ou qualquer prática predatória que hoje em dia consideramos o padrão da indústria. E o apoio vivo de uma comunidade próspera e sensível aos temas abordados vindo de um site que tinha, honestamente, expectativas muito baixas de empatia, transformou o jogo num clássico inesperado até fora do 4chan, sendo aclamado internacionalmente, furando a bolha do game a ponto de gente como eu, que nunca ouvi falar do Image Board, saber que o jogo existia. 2013 foi um ano difícil pra mim. Eu diria que minha adolescência inteira foi um período miserável, mas isso é entre mim e meu terapeuta. Pra encurtar uma história longa, eu fui o tipo de pessoa que foi criada na frente da televisão. Meus pais eram divorciados, minha irmã tinha saído de casa para começar a faculdade em outra cidade e minha mãe estava saindo e entrando de manicômios de 2 em 2 meses por um transtorno bipolar que ela nunca quis tratar, mas que graças a essa teimosia comprometeu a saúde mental inteira da minha família, incluindo a minha. Eu desesperadamente procurava uma forma de me enturmar com a galera da escola, mas por ter como exemplo de figura materna e amor familiar, uma pessoa que uma hora dizia que me amava e que queria meu bem, porém que no dia seguinte saía por aí quebrando as coisas da casa, gastava dinheiro compulsivamente a ponto de falir a família várias vezes, agredia minha avó de idade, o único pilar de normalidade que tinha em casa, e constantemente usava as informações de confiança minha que falávamos em isolado contra mim, às vezes por maldade, às vezes só porque queria. Vinha na minha escola interromper minhas aulas para falar todos os meus podres para alunos e professores em comum e muitas outras coisas que eu prefiro não expor aqui. Pode-se dizer que meu senso de relação interpessoal está o mais longe possível da definição de saudável. Quando era mais novo eu costumava ser o aluno mais palhaço da turma e extrovertido, mas quanto mais eu cresci e me dava conta da minha situação, mais recluso eu sentia que devia ficar. Admito que já fui muitas vezes bem escroto com as pessoas da minha sala e apesar de eu racionalizar bem o fato de que eu era uma criança que apenas replicava as experiências traumáticas que vinha em casa, eu não culpo absolutamente ninguém que guardou rancor de mim na época da escola, porque eu era um baita do merdinho. Eu mudei de escola aos 9 anos para ver se ficava mais tempo com uma irmã que na época não queria saber de nada sobre mim. E 3 anos depois foi pro período da manhã que não só me alienou das poucas amizades que eu consegui fazer na infância, como também ter que acordar cedo quando já tinha descoberto que não sou uma pessoa matinal, me fez dormir em média 6 a 4 horas por dia até o fim do meu ensino médio. Eu tentei ser várias coisas e várias pessoas porque muitas vezes a escola não era um local de estudar para mim, mas sim um descanso entre o período de extrema exaustão emocional da minha casa e as horas que eu madrugava jogando para recuperar o tempo perdido com uma miragem de diversão. Eu via as pessoas socializando na minha frente, saindo para visitar as casas dos outros e eu não entendia por que era incapaz de fazer o mesmo. Era porque eu era esquisito, porque eu me dava bem com todo mundo, mas tinha um conhecimento raso de todos por isso? Porque toda vez que eu tinha alguns meses de estabilidade e achava que podia superar o que passei, minha mãe tinha mais uma crise e derrubava todo o progresso mental que tinha feito sozinho. Comecei a desenvolver umas manias para cobrir essa ansiedade. Desde a época eu já dormia mal, eu ficava acordado com dores no peito e muitas vezes só apagava em pé quando chegava em casa. Não fazia ideia de como conseguiria manter essa máscara de pé na época. Mas eu acho que na verdade era porque ninguém caía e eu achava que enganava alguém. Talvez esse seja o motivo de eu ter uma preferência tão grande em personagens fictícios cujo arco seja reencontrar sua identidade. Porque eu procurava tanto algum lugar para me sentir pertencido e como eu mesmo, mas eu nunca me encontrei. Eu sabia que devia ir no médico ver se isso era grave, mas tinha medo de me associar de qualquer forma à minha mãe, os distúrbios dela, ou a forma que ela divulgava sua vida pessoal estranhos, como se estivesse no jornal, que tentei virar o completo oposto. Além do mais, quem ia querer escutar minha história e sentir peninha de mim? Minha irmã tá cagando pra mim, meu pai tá com outra mulher na casa do caralho, e eu sou só o cara esquisito da sala que geral tolera por ter a mãe doida. Eles não estão lá pra mim nem nos meus momentos alegres, que dirá nos tristes.
Por que eu não simplesmente ignoro o que eu estou sentindo e não me tranco no quarto para jogar videogames? É, ótima ideia. Ignora a falta de ar e as palpitações quando você se estressa. Todo mundo aqui vive te culpando por você ser um fardo. Sua mãe fala que você estragou a vida dela e que se dependesse dela você não vai alcançar nada na vida. Então ceda logo a isso, joga a toalha. Pra que ligar pra essa existência miserável se eu posso abrir a tela do PC e me ver como o Comandante Shepard, o Link, o Sonic? Todos eles são um reflexo de felicidade ideal que eu desejaria ter se eu já não soubesse que eu ia me matar antes disso tudo e ninguém ia dar a mínima no dia seguinte. Bom, só nessa recapitulação já deu pra ver que foi um período um pouco turbulento na minha memória. Mas um dia algo interessante aconteceu. Eu loguei no PC e notei um ícone na minha área de trabalho que nunca me dei conta. Na época meu PC era dividido com o da minha irmã, então às vezes quando instalávamos programas, um deles acabava indo para a página do outro. Por minha irmã não gostar que eu tocasse em nada dela, eu tentava ignorar o que aparecia. Mas dessa vez, por mera curiosidade e com ela abandonando o PC por tanto tempo que praticamente já o considerava meu, eu deixei a bisbilhotice me dominar e cliquei 2 vezes nesse ícone de coração com um band-aid escrito Katawa Shoujo. Mal sabia eu que ao encostar nesse coração, iria abrir o meu. Eu posso tirar um segundo para falar de uma coisa? Eu odeio história de romance. Eu amenizei um pouco desse desgosto depois de crescer e namorar, mas no geral eu tenho dificuldade de levar shoujo e dating sim a sério. Eu acho que isso vem porque romance nas histórias que eu via na adolescência, que geralmente eram comédia, shounen, ou slice of life, o romance era o plot B, C ou D, nunca o A. E por ordem de prioridade, o romance era uma história super clichê ou super melosa. Quando não feito só para agradar o público solteiro frustrado com a própria vida, mostrando idealizações de romance que eles nunca vão achar na vida real. Mas eu tinha 14 anos e estava começando a me interessar por meninas e por causa dos outros problemas mencionados anteriormente eu não tinha confiança para namorar ninguém, o que me levava a outras alternativas. Porém isso aqui é um visual novel bem tradicional. É texto pra caramba, muitas cenas corriqueiras e poucas opções interativas. Só que pela escrita ser bem amadora, ela não se torna verbosa e exageradamente descritiva como a de visual novels profissionais, e a apresentação é fenomenal. Todos os cenários na verdade são fotografias editadas pelos fãs em threads do jogo. Eles poderiam facilmente ter mantido o traço da animação digital para os cenários, mas é um toque diferenciado que ajudou na imersão. Os portraits dos personagens são muito bonitos e todos combinam em geral com o traço, que também gosto bastante. Eu não acho que teria gostado tanto da estética se tivessem se baseado muito no traço antigo do Raita, mas com o passar dos anos e com a troca de artistas, eles mantiveram uma aparência bem caseira no traço, diferente do original, mas ainda bem reconhecível e icônico. Tem vários detalhes nesse jogo que me animam de ver toda vez que abro. Tem cutscenes animados para cada rota, no começo de cada ato você ganha um rasgo de papel para ficar na tela inicial. No começo a tela é completamente vazia, mas quando você completa o jogo, você vê todas as meninas e seus desenhos na tela para te lembrar das memórias que você teve como um quadro de lembretes. E eu amo a trilha sonora de Katawa Shoujo. Você vai ouvir várias músicas desse jogo durante esse vídeo, e eu já usei alguns trechos em outros vídeos no passado. E eu quero que você note o quão relaxante e caseiros são essas trilhas. Às vezes eu ligava o jogo e só deixava aberto ouvindo o tema principal em loop, é muito confortante. Eu acho um crime esse jogo ser de graça, se eu pudesse eu dava todo o meu dinheiro pra esse time. Sabe, eu posso estar imaginando coisas, mas eu sempre ouvi essa música tema e achava familiar alguma outra coisa, e só agora eu consegui notar o que era. O começo lembra muito aquela música triste de Persona 4, vê se você escuta também. Eu não tô louco, né? Alguém mais vê essa semelhança? Enfim, acho que já tá bom de retrospectiva por enquanto, vamos começar de uma vez. O único aviso é que apesar desse jogo ter envelhecido muito bem, ele tem uma resolução nativa de 900 por 800 que ficaria difícil de gravar quando mantenho a produção de tela. Mas felizmente houve um mod de restauração lançado que aprimora a resolução nativa para qualquer que seja o tamanho dessa tela, o que ajudou muito a deixar o jogo mais bonito em monitores atuais. Para facilitar nas ilustrações do que falo, também decidi baixar um mod que coloca o texto em português, que felizmente é compatível com o primeiro mod. Eu colocaria um modo que desabilita completamente as cenas rentais se possível, mas além delas serem relevantes à história e eu ter que mencioná-las em cada rota,
Vale a pena avisar que esse jogo não foi feito com strings da Twitch em mente, pois mesmo se você clicar em desabilitar cenas adultas, isso só substitui as cenas de sexo por essas imagens aleatórias, mas não muda o diálogo das cenas, e os personagens ainda vão aparecer pelados no pré ou pós-coito. Aqui está o aviso amigo, viu, porque eu streamei esse jogo e aprendi isso da pior maneira possível. Ô caralho! Eu não tinha desabilitado essa porra! Enfim, vamos pro ato 1. É um dia frio no inverno de 2007. Nosso protagonista Hisao Nakai recebeu uma cartinha na escola dizendo para ir a uma floresta às 16 horas. E tudo indica que é uma carta de amor. Chegando lá, ele encontra Iwanako, uma das meninas bonitas de sua escola na qual ele não esperava ter sentimentos por ele. Só de ouvir ela se declarar, ele sente o coração dele saindo pela boca. Uou, calma, era linguagem de fala, não era para ser literal. Bem, o jogo não seria sobre garotas deficientes se nosso protagonista também não tivesse uma forma de manter contato com elas. E no caso do amigo Hisao, sua deficiência foi um caso sério de arritmia. Ele passou um total de 4 meses no hospital entre cirurgias cardiovasculares e recuperações diversas. No começo, seus amigos e Iwanako os visitavam com frequência, mas ao notarem o quão grave era sua condição, suas visitas foram ficando cada vez menos presentes, até finalmente cortarem contato com ele. E os médicos nem davam um sinal de melhora ou uma previsão de alta. Sem nenhum desrespeito a qualquer médico, mas que atire a primeira pedra quem gosta de ficar em hospital. É uma bosta pra todo mundo ficar naquela sala por períodos estendidos de tempo sem saber o que vai ser de você. Uma vez quando eu tinha 12 anos eu tive que ficar no hospital por 3 dias para remover um tumor benigno do ligamento do meu joelho e eu achei um inferno na terra. Eu não podia sair da cama, não conseguia andar direito sem muleta e ainda tinha um medo de descobrir se tinha câncer ou não. Felizmente não rolou nada e eu passei muito menos tempo no hospital do que a pessoa normal, mas eu ainda me considero um pouco azarado quando estou naqueles ambientes. Como uma vez que eu acordei durante uma cirurgia no nariz e eles tiveram que refazer a cirurgia porque no meu estado desacordado eu abri os pontos e feri uma artéria cauterizada que me fez perder tanto sangue que eu fiquei sem energia pelo resto da semana. A vida tem dessas. Estaria mentindo se dissesse que já tive arritmia, mas como alguém que já foi para o hospital várias vezes por causa de ataques de ansiedade, é possível ter uma ideia de como você se sente com a crise cardiopática. Você está de boa na sua, quando de repente seu peito explode de dor e você não sabe o que está acontecendo, e quando você chega no hospital, não foi nada, sua morte foi praticamente coisa da sua cabeça. Bom, pelo menos no caso do Hisao ele tem um laudo médico plausível. Mas imagino que 4 meses seja tempo suficiente preso numa cama para pensar que sua vida nunca mais vai ser a mesma. A gente gosta de se motivar e pensar que as coisas vão ficar melhor, que vamos superar doenças terminais, mas quando a morte chega a gente não tem muito o que fazer além de aceitar que vamos e ir pro hospital, mesmo que esse seja o objetivo oposto de quem te cuida ali, te faz pensar em como isso vai ser quando a sua vez chegar. E que talvez aquela seja a sua vez. Hisao finalmente ganha alta no hospital e pode voltar a estudar, mas seus pais acharam melhor transferi-lo para uma escola de deficientes em outra cidade, a escola Yamaku. Além disso, ele também dá uma olhada na receita para os remédios que ele vai ter que tomar durante o dia, e ele se assusta com o tanto de efeitos colaterais e dosagens que ele vai ter. Passar esse tempo todo no hospital não foi por brincadeira, e ele vai ter que viver se cuidando pelo resto da vida. E as coisas nunca serão as mesmas como ele vivia antes. Chegando na escola Yamaku, Hisao tem uns comentários bem negativos para fazer sobre a escola, mas eu realmente não consigo me identificar com esses comentários nem no meu dia mais pessimista. A escola tem uma quadra olímpica para correr, vários clubes e eventos extracurriculares, uma piscina olímpica, uma biblioteca enorme, dormitórios masculinos e femininos bem perto do campus, um setor de enfermagem e a escola tem uma localização boa na cidade a ponto de você ter um restaurante chinês e um mercadinho só descendo na rua abaixo. E daí que a cor branca das paredes faz você sentir que tá no hospital? Eu queria ter uma piscininha na escola. Eu compreendo que ele passou por um momento difícil e está se sentindo deslocado com ter que se mudar para outra escola na metade do seu último ano letivo, mas não pensaria que é um motivo além do que sabemos para ele ser tão cínico e se fechar tanto em um lugar bom desse. Ainda mais quando na primeira semana de aula ele está rodeado de pessoas lhe dando interações positivas que no máximo chegam a ser inconvenientes. Dado que muita da temática do visual novel é sobre você sair da sua cabeça e achar que só você tem problema, tirar o estigma de que pessoas com deficiência são só pobres coitados que não conseguem fazer nada, mas sim pessoas como eu e você que, por um motivo ou outro, têm limitações no corpo e precisam tomar certos cuidados,
Então, eu sei que a história quer me levar para esse lado, mas o motivo dentro da história do Risal pensar isso não ficou muito claro. Então eu decidi dar uma pesquisada e foi aí que as peças começaram a se encaixar. O Japão é um país que prioriza a eficiência no trabalho e conformismo social acima de tudo. E apesar disso se apresentar de forma bonita nas estatísticas, com o lugar sendo uma das maiores economias do planeta e a taxa de criminalidade lá embaixo, as consequências disso se apresentam de uma forma menos óbvia. O Japão também é líder nas taxas de suicídio, a saúde mental e as relações interpessoais são vistas como secundárias para as horas exorbitantes de trabalho oferecidas, e se você tiver qualquer motivo médico para não conseguir trabalhar ou até trabalhar de forma menos eficiente, pode ter certeza que você vai ser tratado feito merda lá fora. Até 1996, os japoneses deficientes eram esterilizados legalmente pelo governo para que eles não pudessem produzir seus genes inferiores na população. Essas pessoas eram vistas como sub-raças por quase todo mundo uma geração passada e as suas consequências ainda são vistas nos dias de hoje. Um dos piores massacres que o Japão viu após a Segunda Guerra tinha esse ódio em comum. Em 26 de julho de 2016, um lar para pessoas com necessidades em Sagamihara foi invadido por um ex-funcionário que matou 19 pessoas e feriu 26, todos eles sendo deficientes. O réu escreveu um manifesto explicando como sua visão de mundo ideal era de ter um Japão onde a nação tivesse uma limpeza étnica de aleijados e em nenhum momento mostrou remorso ou arrependimento pelo que fez em seu julgamento. Talvez mais alarmante, nenhuma das vítimas tiveram seus nomes divulgados na mídia ou revelados se estavam vivos ou mortos na imprensa. Isso não foi para dar privacidade ou respeito aos mortos, mas porque as famílias das vítimas não queriam que os outros soubessem que eles tinham filhos com deficiências. Isso, somado ao fato de que o caso já faz 5 anos e a pena de morte sentenciada para esse verme ainda está sendo adiada até hoje, mostra que ser deficiente é praticamente ser invisível no Japão. Se não é uma piada, um peso morto. De repente está começando a fazer sentido do porquê desse pessimismo todo do Risal. Talvez seja por isso que não vemos sinal dos pais do Risal depois disso, ou de seus amigos antigos e que ninguém ache isso esquisito. Ou o fato da escola Yamaku ser localizada lá no fim do mundo, numa cidadezinha do interior. A semântica com certeza está ali no roteiro da obra, mas teria sido mais interessante se tivesse se escorado mais para esse lado. Porque para quem não sabe do contexto, só vão ver o Risal como um reclamão que pegou uma doença que, estatisticamente falando, não vai prejudicar tanto a saúde dele quanto uma paraplegia ou alguma doença degenerativa terminal, desde que ele se alimente bem e siga uma vida saudável. Enfim, o ato 1 é onde vemos mais texto e onde temos mais cenas em todo o jogo, o que pode dar a impressão de que Katawa Shoujo é mais longo do que parece ser, mas isso só acontece porque muitas das cenas nesse estágio do jogo são para forrar os personagens e dá-los o máximo de tempo possível para que você possa escolher qual shoujo você quer dar uma catawada. E qual dessas escolhas vai te levar para qual lugar. Ou você pode fazer o que todo mundo faz e só abrir um guia para ver. Felizmente você pode pular as cenas repetidas para fazer logo as decisões específicas que você precisa para chegar na sua garota. O resumo da ópera é que Risal chega na escola na segunda-feira e lá pro domingo vai ter um festival na escola. Por isso Risal tenta se acostumar da melhor forma possível com seu ambiente, enquanto testando as águas com as pessoas que encontra na escola para ver qual é a mais agradável para lhe fazer companhia do festival. São 5 garotas namoráveis no total. E um jeito esperto de cortar caminho foi dividir as rotas delas em pares para que você possa escolher com facilidade entre uma e a outra. E mesmo após escolher, a outra vai ter bastante presença na rota dela para que você se interesse nos outros finais. Lily é amiga da Hanako, Rin é amiga da Emi e Shizune é amiga da Misha, a única do grupo que não é namorada. Por esse motivo e pelas suas decisões mudarem o resto da personalidade do Risal no ato 1, seria difícil colocar os eventos iniciais do jogo em ordem cronológica, já que para onde ele vai depende bastante do tipo de pessoa que você é. Então achei melhor explicar quem são as garotas e como elas se comportam do começo ao fim nas suas primeiras interações no ato 1 até o final de suas rotas no ato 4. Mas ainda tem personagens de apoio no elenco que aparecem em todas as rotas, então não dói nada em tirar leite da pedra e explicar quem eles são antes disso. Akio Mutou é o professor de ciências da escola e o professor geral da classe do Risal. Ele tem uma personalidade bem estoica, mas dá pra ver que ele é uma pessoa agradável e responsável. Ele aparece em diversas rotas mencionando como o Risal está indo muito bem nas suas aulas e é o aluno prodígio dele, encorajando-o a se formar em exatas e dando material adicional para ele quando possível. Meio que servindo como um mentor. Eu sempre considerei estudar exatas a visão do inferno, então não consigo me identificar muito com o Risal gostar de química. Mas é sempre bom ter uma matéria que lhe interesse desde a escola.
Mesmo que você não escolha como carreira, é legal ver que você pode fazer uma certa amizade com seus professores e isso potencializa ainda mais seu aprendizado. Talvez eu devia voltar a ler O Príncipe como meu professor me recomendou tantos anos atrás. Kenji Setou é seu colega de quarto no dormitório e tem uma visão péssima a ponto de ser considerado legalmente cego. E não se engane pela aparência de Harry Potter dele, não. Porque ele é tão maluco e noiado que eu tô surpreso da deficiência dele não ser neurose ou esquizofrenia. Vê se você pega essa. Ele acredita que as feministas estão promovendo uma conspiração mundial onde todas as mulheres eventualmente vão dominar o mundo. Elas já estão conseguindo se infiltrar na sociedade pela engenharia genética, provado na forma que há mais mulheres vivas atualmente do que homens. E eventualmente, quando seus números forem grandes o suficiente, elas irão estabelecer a dominância e escravizar a população masculina para que eles eventualmente se tornem obsoletos e não precisem mais de homens para produzir mulheres em massa. Acabei de me lembrar que esse jogo foi feito pelo 4chan, mas falando sério, as dissertações do Kenji são levadas tão sério pelo Hisao quanto qualquer um que levaria na situação dele. Na maioria das vezes ele deixa o Kenji falando sozinho até ele se cansar e quando ele não se cansa, ele vai embora. Eu não tenho problema com adolescentes falarem merda, já que isso é o que adolescente faz de melhor. Ele provavelmente vai sair dessa fase eventualmente. Eu já tive um amigo assim na época do ensino médio. Ele passava o dia todo jogando World of Warcraft e pagava de good guy educadinho na frente do pessoal, mas quando ficávamos sozinhos ele sempre entrava em detalhe como ele achava os normies estúpidos como religião era uma piada e que achava interessante pensar em métodos de tortura para se vingar das pessoas que já fizeram mal a ele. Eu costumava andar com ele porque eu também tive minha fase anti-feminista, mas até pro eu daquela época eu achava aquele cara um pouco lelé da cuca extremista demais até pra mim. Mas eu gostava de andar com ele. Não só pelo fato dele me fazer me sentir um pouco menos esquisito, como também é óbvio que esse pessoal tem essa visão de mundo por não serem muito adeptos ao ambiente social. Você não vai mudar a mente do maluco, claro, é o trabalho dele reavaliar o ponto de vista dele, mas ter alguém mais moderado como companhia lentamente pode ter uma influência mais positiva nessas pessoas. E se não der certo, bom, pelo menos você tem mais chance de ser poupado no school shooting do que os Norbists. Eu não me sinto ofendido ver um personagem assim na história, mas é mais que o Kenji é simplesmente inconveniente e irritante na maioria das vezes que ele aparece. Ele tá sempre tentando te convencer a fazer alguma coisa pra ele pede dinheiro emprestado sem devolver, e ele incorpora perfeitamente aquele cara que você quer manter distância, mas que vive aparecendo na sua vida. Até os escritores admitem que escrever o Kenji é um porre porque ele só fala merda. O engraçado é que tem horas que ele aparenta ser um cara normal. Ele não fala dessas coisas quando está em lugares abertos e a forma educada que ele trata as meninas faz parecer que ele é quase inofensivo. Quase inofensivo. Acredite ou não, tem uma rota pra ele na qual você consegue se falhar em sair com todas as garotas até o festival. Onde ele bebe com você e explica um pouco melhor essa história da conspiração feminista. Na verdade ele não explica nada, mas tanto faz, você tentou. O que aconteceu é que o Kenji teve uma namorada, por incrível que pareça, eu sei, e quando eles transaram ele se sentiu exausto como se a energia dele tivesse desaparecido. Ele então concluiu que mulheres têm habilidades de sucubo que roubam a fonte de vida dos homens através do sexo. E com isso ele entrou no buraco de minhoca que é o subreddit dos incels. Só custou isso pra converter ele. Mas engraçado que isso, o jogo deixa implícito que a namorada do Kenji é uma mulher que você conhece, Yuko Shirakawa. Um atendente na livraria da escola que também trabalha como garçonete no Xangai da rua de baixo. Ela menciona ter namorado alguém da idade do Hisao que tem interesses e hobbies bastante parecidos com o do Kenji. Só pra constar, todos os alunos do seu ano têm 18 anos de idade, com exceção da Amy, que tem 19 e é repetente, então não é tão esquisito assim, apesar de ser esquisito. É conveniente pra história, mas pelo menos espero que isso deixe o fato de eu ter que descrever as cenas de Vapo um pouco menos desconfortável, mas além dela ser meio chorona e desajeitada, ela não tem nenhum comentário negativo pra falar do ex-namorado. Então eu imagino que ele era uma pessoa mais formal antes desse evento traumático, porque ela era muito estúpida pra notar os sinais. E justo quando você consegue desabafar com ele e acha que ele não é um caso tão perdido assim, ele se escora em você na sacada do prédio fazendo você recuar, cai por cima da grade e morrer na queda. Não querendo distrair do fato de que essa ironia do destino é em parte hilária, mas fica mais engraçado ainda na rota da Amy, onde ele faz um comentário bem infame. Se eu fosse matar alguém, mataria jogando de um telhado e fazendo com que parecesse um acidente. Tá certo. Pau no seu cu pra você também, Kenji. Bom, eu acho que isso é tudo. Tem mais alguns personagens que aparecem no ato 1 que tem mais presença em outras rotas, principalmente a Misha e o médico da escola, mas por isso eu acho melhor falar deles quando eles estiverem mais presentes. Eu vou falar das garotas por ordem das rotas que eu fui, a mensagem que pode ser tirada de cada relacionamento e depois partiremos até a próxima até terminar.
Mas se você quiser minha opinião pessoal de quais são as rotas de melhor para pior, eu diria Rin, Emi, Lily, Hanako, Shizune. Um simulador de namoro não seria nada sem ter umas garotas legais, então vamos ver se a escrita do romance ainda é boa para comover um cínico de coração frio como eu sou hoje. Ou se eu só desenvolvi um fetiche muito esquisito jogando a versão shonen de Amor Doce. Emi Barazaki é a estudante com duas pernas postiças do terceiro ano e a melhor corredora do grupo de atletismo da escola. Ela se encontra com Hisao quando ela sai correndo e dá uma cabeçada no peito dele no meio do corredor. Sendo uma porrada no coração a última coisa que ele pode sofrer no momento, ele reage de acordo. Mais tarde no mesmo dia, Hisao dá de cara com o enfermeiro da escola que recomenda que ele faça atividade física ou no mínimo um pouco de exercício para se manter em forma para que sua arritmia não se agrave. Se o Hisao concordar, ele vai estar lá no campo de corrida no dia seguinte. Sua treinadora, coincidentemente, é a Emi. Ela obviamente corre bem melhor do que o Hisao, praticando para a corrida que vai ter na escola em algumas semanas. O Hisao, só fazendo isso para dizer que se exercita e estando 4 meses fora de forma, só assiste ela fazer voltas ao redor dele. Quer saber? Tá na hora de mostrar pra ela quem é o verdadeiro atleta entre os dois. O enfermeiro quer que eu me exercite, então eu vou me exercitar. Vai com tudo, Hisao. Bem, o que você esperava? Vendo a gente quase morrer na frente dela, ela leva a gente direto pro enfermeiro, que nos dá uma merecida bronca que se resume a: olha, quando eu falei que era pra se exercitar, eu não quis dizer se mata na minha frente. Ainda assim ele leva na esportiva e pelo menos ele se alegra ao ver que estamos levando o conselho dele a sério. E Hisao promete continuar com seus exercícios regularmente com Emi, que agora ganhou um novo parceiro de caminhada. Eu gosto como essa é a rota que vemos Hisao ser mais ativo fisicamente e praticamente a única onde a arritmia dele não é usada como um plot device ou completamente deixada de lado, tendo check-ups frequentes com o enfermeiro e se alimentando numa dieta graças ao olho cuidadoso da Emi com o que ele come. O que é esquisito, já que ele tem outros começos de ataques nessa rota quando o corpo dele está em aptidão, enquanto na rota da Rin, por exemplo, o coração dele não tem nenhum problema e o máximo de atividade física que ele faz é desenhar. Mas acho que podemos deixar isso pro RNG, conhecido como nosso corpo, servir como suspensão de descrença. Eu gosto bastante da dinâmica que esses dois têm. A Amy foi a primeira menina que namorei no jogo na época que fiz todas as escolhas às cegas, e ela realmente teve uma personalidade agradável pra mim na época. Ela é do tipo que fica no pé do Hisao, mas dá pra ver que ela faz isso pelo bem dele. Ela é determinada e energética com seus objetivos, mas ainda tem uma forma contagiante de motivar você a fazer seus objetivos sem parecer muito mandona. A dose certa entre afável e brincalhona. Eu também sempre gostei de me exercitar na adolescência e me mantenho em forma até os dias de hoje. Eu só nunca consegui fazer uma dieta direito, meu estômago é pequeno e eu me esqueço de alimentar quando eu tô muito estressado ou deprimido, então é difícil lembrar de comer nos horários certos. Mas imagino que ter uma dupla pra te acompanhar nesses treinos e ir acompanhando o progresso um do outro seja um encorajamento a mais. O enfermeiro também é uma adição bacana pra rota, ele tem uma atitude bem de paizão pra Amy e tá feliz agora que ela tem um discípulo pra treinar. Não que o Hisao queira chegar no nível da Amy, ou que ele consiga, mas já que ele também tem que ver como estão as próteses da Amy e as micro-lesões que elas causam com o impacto dos pés no chão, ele pode checar 2 pacientes no tempo de um. É o tipo de adulto que você encontrava na época do seu colegial que você pensava: nossa, esse cara é tão divertido que falar que nem parece um adulto chato. Eu só queria que tivessem dado um nome pra ele, enfermeiro soa um tanto impessoal demais. A forma que os dois começam a se relacionar é um pouco clichê, mas clichês existem porque são fáceis de ser bem executados. Sempre fui da escola de relacionamento que acha melhor saber se dá pra ter uma amizade decente com alguém antes de namorar. Então ver a progressão da Amy e o Hisao é bem satisfatório e em nenhum ponto parece forçado ou unilateral. A Amy é uma garota bem popular e ocupada em seus afazeres, mas ainda assim ela arranja tempo pra comer com seus melhores amigos, e um elogio que eu posso fazer a essa rota é a forma como escreveram as cenas da Rin com a Amy.
Seja lá quem teve a ideia de fazer a menina sem braço ser a melhor amiga da menina sem pernas, tá de parabéns, porque o conceito caiu como uma luva. Eu tava sempre rindo da reação do casal sobre alguma doideira que a Arin falou, ou imaginando como as duas se ajudavam a se completar com os membros que faltam. A Amy dizia que ajudava a Arin a vestir blusas, então imagino que a Arin sirva pra carregar ela feito mochila quando as próteses dela pifaram, sei lá. Mas o que me chamou a atenção na rota dela não foi só o romance ou as cenas engraçadas, mas a conscientização que vem com ser um deficiente físico, ainda mais quando você é um para-atleta. Eu não acho que eu vou ter uma deixa melhor pra falar de algo completamente paralelo a esse jogo, mas eu juro que essa comparação vai chegar em algum lugar se você me ouvir babar ovo do Takehito Inoue pela 5ª vez nesse canal. Real é o terceiro mangá de sucesso feito pelo autor de Vagabond Slam Dunk, Takehito Inoue. Muitas pessoas subestimam a obra por ter um conceito bem similar ao de Slam Dunk, mas ele nos dá uma perspectiva sobre como é ser um atleta deficiente que dá a Real uma identidade muito mais destacada do que se só fosse o Slam Dunk 2. Eu li o mangá mais ou menos na época que comecei a rejogar a Rota da Amy e não podia ter pego uma hora mais oportuna, porque pensar nesses temas ajudou a aprofundar a caracterização da personagem de uma forma bem interessante. O mangá acompanha 3 personagens chaves e suas dificuldades na vida tentando alcançar seus sonhos. Kiyoharu Togawa, um corredor prodígio que tinha o sonho de chegar nas Olimpíadas até desenvolver um câncer na perna e ser obrigado a amputá-la. Hisanobu Takahashi, um atleta jogador de basquete que substituiu seu amigo que saiu da escola, mas sofre um acidente e perde o movimento da cintura para baixo. E Tomomi Nomiya, um cara que largou da escola e tenta de tudo para arrumar um emprego estável e deixar de ser pé rapado, mas é sabotado por sua própria falta de disciplina. A perspectiva gira em torno desses 3 e a recuperação dos deficientes, e mergulha bastante em como é estar na cabeça desses indivíduos enquanto de vez em quando nos trazendo alguém mais capacitado para fazer o paralelo com alguém mais na nossa realidade. Nomiya, apesar de ser o homem mais fisicamente normal, não deixa de ter seus pesos. Ele entra num acidente com a menina que ele tinha acabado de conhecer, e apesar de sair ileso, a mulher ficou paraplégica. Ele se sente extremamente culpado e por mais que ele deseje que fosse ele que tivesse sofrido um acidente por sua irresponsabilidade, desejar que o passado mude não dá em nada. Ela continua odiando ele e nada que ele faça com ela vai consertar isso. Então o melhor que ele pode fazer é provar para ele mesmo que é uma pessoa melhor do que isso. Ele se motiva a treinar basquete, perder peso e se conscientiza sobre a causa dos deficientes depois de ver Togawa em uma partida de basquete. No fundo ele pensa que é um fracasso maior ainda, vendo que se tem gente cadeirante se qualificando em times e competindo para ver se competem na região ou talvez se qualificam nas Paralimpíadas, ele não tem desculpa nenhuma para ser esse bostão que ele é. Mal sabe ele que essa é a última coisa que Togawa quer ouvir de alguém. Visto em uma cena que ele está conversando com seu time e eles mencionam como ninguém realmente liga para atletas deficientes. Ainda mais no Japão. Pensa aí quantos Michael Jordans, quantos Pelés, quantos Tony Hawks existem no mundo do para-atletismo. Diversos. Tem pessoas sem braços, sem pernas e sem dedos por aí ganhando medalhas e treinando tão duro quanto qualquer um desses nomes famosos. Mas a verdade é que a audiência e o número de pessoas que se identificam e torcem para esse pessoal é minúsculo em comparação. Eles não estão lá pela glória ou pelo glamour de ser um atleta, porque na maioria das vezes os atletas deficientes só são usados como exemplos de superação. Alguém para falar, olha, essa pessoa consegue fazer XYZ e ela nem tem pernas. Qual é a sua desculpa? Como se eles não soubessem que tem essas deficiências desde que nasceram. A verdade é que muitos deles não querem só ser vistos como olha que aleijadinho fofo fazendo coisa de gente. Especialmente quando o motivo deles perderem seus membros pode ter uma origem bem traumática. Como é o caso de Togawa. Ele nem queria jogar basquete, ele queria ser um corredor. Mas por ser um esporte adorado entre seu grupo social, a ambição dele o impede de largar o que é mais próximo de um atleta realizado que ele pode ser no corpo que odeia. Isso também se aplica a Hisanobu. Ele tinha tudo para ser o capitão que levasse o time de basquete da turma para o sucesso depois que Nomiya saiu, mas por ficar paraplégico ele perde todos os sonhos que tinha em sua vida passada. O pior é ver o estado de negação que ele fica durante sua estadia no hospital. Ele fica com ódio e recusa a ajuda de todo mundo na fisioterapia, ele tenta se matar várias vezes, e a frustração que ele tem se manifesta tentando cortar os laços de amizade que ele tem. Você não vai ser a pessoa mais feliz e bondosa do mundo depois de perder algo que sempre foi importante no seu dia a dia, mas que você nunca deu conta até perder o acesso. Hisanobu tem visões muito pesadas de como ele se sente com metade do seu corpo ser imóvel. E ver pessoas se recuperando mais rápido do que ele é uma dor muito difícil de suportar. Mas eventualmente, assim como os outros 2 protagonistas, seu amor por basquete vai removendo seus sentimentos negativos e usando o que ama para se unir. A união faz a força, e força é tudo que eles precisam para alcançar seus sonhos. E não os padrões da sociedade de o que é ter um corpo bom. Em resumo, leiam Real,
O mangá ainda não acabou, mas ainda assim tem temas bem relevantes e cenas de sair água nos olhos. E tem um paraplégico lutando WWE fingindo que ainda pode mexer as pernas. É uma loucura muito hype, apesar de que não deveria ser. Mas o motivo que eu quis falar sobre isso é que dá uma visão mais profunda a Amy quando nos lembramos de Tagawa e Hisanobu. Ela provavelmente teve que passar pelos mesmos exercícios. E o que Hisao vê na Amy para se apaixonar nela é esse amor que ela tem ao esporte. Ela não perdeu as pernas no nascimento, mas sim no acidente de carro. Ela teve uma das recuperações mais rápidas do histórico do hospital, porque desde antes disso ela sempre quis correr. E se ela perdeu as pernas, ela só fez pegar duas novas e correr de novo. Ela ama correr. E ver ela feliz e sendo capaz de ganhar a corrida com Rin e a mãe da Amy é onde Hisao decide que quer apoiá-la em suas decisões. As pessoas realmente têm um ponto de que para você namorar alguém, você precisa ter uma paixão que faça os outros gostarem de você pelo que você gosta de fazer. Ver uma pessoa estar constantemente testando seus limites e provando que também pode ir além é um traço de personalidade bastante respeitável. O que atrasa um pouco o relacionamento dos dois é só o fato do Hisao achar que a Amy não é solteira. Ele a vê muitas vezes passando tempo com o capitão de time de atletismo e imagina que não tem a chance contra ele. A Amy ser uma corredora popular na escola é algo que ele vê como uma barreira para eles se relacionarem. Mas ele acaba descobrindo que o capitão na verdade é gay graças ao enfermeiro, então ele se preocupou à toa. Namorados então. Mas a rota não termina por aí. Não, isso é só a metade. Katawa Shoujo não considera o jogo terminado só quando você fica com a garota, bom, pelo menos na maioria das rotas, mas sim quando se prova que você consegue ter um relacionamento duradouro com elas, resolvendo qualquer problema que apareça na relação. Com a Amy isso se apresenta bastante cedo, há um momento em que ela é visitada pelo Hisao no seu quarto e eles têm uma pequena guerra de travesseiro, mas ao invés de acabar em putaria, eles só decidem dormir juntos. Eu gosto disso, mesmo com a Amy estando empatada com a Lily em personagens com mais cenas de sexo do jogo, eles têm a decência de guardar essa cena pra quando o humor estiver mais apropriado. Enfim, quando ela dorme, Amy de repente começa a chorar por ter pesadelos com seu pai. Hisao, tendo a capacidade cognitiva de um pé de tomate, não consegue fazer a ligação entre a Amy não ter pernas, com a mãe da Amy ser solteira, com a Amy chorando em cima do peito dele gritando pai. Mas tá tudo bem, porque vai ficar um pouco mais óbvio pra ele depois. Alguns dias se passam e Hisao nota que Amy está reclamando cada vez mais de dores depois de correr. Ela começa a faltar as idas no enfermeiro e fica arisca quando suspeitam que algo está errado. Um contraste bem grande como ela agia com ele antes. Hisao sente-se meio que obrigado a ajudar Amy em qualquer problema que ela esteja passando. Afinal, pela pouca companhia que eles já tiveram, foi o suficiente para o coitado voltar a ter algum gosto pela vida. Então nada mais justo como um namorado ele fazer o mínimo e apoiá-la num momento sensível. O aniversário de morte do pai dela está chegando, e toda vez que isso acontece ela sente necessidade de correr com cada vez mais frequência, já que é a forma que ela se desestressa. Seu pai também era um corredor e ela se mantém mais próxima dele correndo e mantendo sua memória viva dessa forma. Mas correr desse jeito sem deixar o corpo descansar é uma forma ótima para se lesionar e acabar perdendo essa capacidade de correr permanentemente. Amy ainda assim não dá ouvidos a Hisao sabendo disso por questão de orgulho e de autocautela. Ela acusa Hisao de achar que é um cavaleiro branco que vai resolver os problemas da pobre menina perneta, quando na verdade ele só está querendo retribuir o favor. É o clássico dilema da pessoa que quer ajudar todo mundo, mas não aceita a ajuda dela mesma. Ela mesma admite que está fazendo isso de propósito. Ela fala na cara dura que ela prefere que o Hisao fique nessa distância de namorar, mas não se interferir em manter distância de tópicos sensíveis porque ela não quer se apegar e perder alguém como houve com o pai dela. O que é difícil de concordar agora é que eles já tiveram duas cenas de sexo. Ai não, eu vou ter que falar das cenas de sexo agora, né? Ai meu Deus, tá bom. Eu sei o quão desconfortável é ouvir um adulto narrando coito entre dois adolescentes em detalhe, então eu vou te poupar o constrangimento. Mas por ser uma parte tão intrínseca na narrativa, a gente tem que passar por cima de um jeito ou de outro. Eu gosto de pensar que a pornografia para uma história é o que o fast food é para uma dieta balanceada. 9 vezes de 10 você não precisa daquilo e em excesso pode comprometer completamente o plano inicial, mas é inevitável que alguém vá lá e coloque uma pitadinha de sal a mais no podrão porque ninguém é perfeito e todo mundo contribui para esse tipo de mercado mesmo. Mas da mesma forma que ninguém liga que o Big Mac faz mal, já que parte do propósito é só se sentir bem comendo e não ligar pro mini infarto que você tá pondo goela abaixo, muita gente simplesmente não liga pra história do pornô porque ninguém tá ali pra ver a história. Alguns até tiram proveito disso e fazem a história mais ridícula possível. Por isso que quando alguma história tem sexo no meio é voltada mais pro público hentai, mas na verdade tem uma história com um pouco mais de cabeça, todo mundo se surpreende e acha incrível, porque aí finalmente lembramos que essas coisas também são mídia, e é possível ter alguma espécie de senso crítico em cima daquilo. Metamorfose não é nenhum Citizen Kane dos hentais não, tá bom? É uma história muito básica se você ignorar o teor de choque. Muita gente
Eu, inclusive, fui jogar Katawa Shoujo pensando só atrás das cenas de sexo e nada mais. Só que acabei me surpreendendo com o quanto as cenas são realmente escritas em um tom romântico ao invés de erótico. Não se engane, você ainda vai ver duas pessoas transando, mas não é nada ridículo como os diálogos de hentai falando que senpai, como eu amo chupar sua muleta. E muita gente que acha que o sesgo é igual aos filmes pornôs que assistem e ficam decepcionados quando não dá pra emular o que vem na internet. E é refrescante um eroguei que usa essas cenas mais pra desenvolver a química entre os dois personagens. Eles até fazem graça desse ponto em uma cena infame da rota da Amy, onde ela sugere fazer anal com lubrificante que achou do capitão. E só pela cara dela você pode ver que não deu muito certo. O que seria uma punheta de passagem vira uma cena de comédia hilária de duas pessoas reclamando como fazer anal uma merda. No sentido figurado, claro. Essa cena serve pra mostrar que inventar posição e novas formas de trepar não é tão glamouroso como é no universo cinemático da Brazzers, e também serve como realismo. Sexo é uma parada meio cringe mesmo, não cria expectativa pra isso não. Mas cagando no pau ou não, a Amy já admite ter feito isso. Namorar alguém e ter usado sexo pra manter ele à distância só como um pinto pra sentar em cima ao invés de alguém que pode te dar apoio emocional. E se depender dela, ela vai fazer isso de novo com o Risao. Ele tenta convencê-la que isso não é uma boa ideia, mas não tem certeza se vale a pena lutar depois dos coices que tomou. Coincidentemente, depois disso acontece algo que sempre aparece em todas as outras rotas. A carta de Iwanako. Lembra dela? Esse é um evento que acontece em todas as rotas. E o Anako, depois de meses sem falar com Risao, decide escrever uma carta meio que se justificando e pedindo desculpas por não ter entrado em contato e desistido do seu relacionamento com Risao, mas ao mesmo tempo não se importando muito porque a distância entre eles e o tempo passado já fecharam a ferida antes da carta. Pessoalmente eu acho bem esquisito a menina mandar uma carta dessa depois de tanto tempo só pra falar que é melhor que eles não se vejam de novo. Mesmo se ela estivesse se sentindo com a culpa do que aconteceu e não conseguisse expressar em palavras, havia uma forma mais pessoal de entrar em contato com ele do que uma carta. Ainda mais quando ela o visitou não sei quantas vezes no hospital. Se ela gostasse mesmo dele, acho que ela devia ter dado pelo menos uma tentativa menos fria. Essa carta serve como um lembrete amargo de como as coisas eram mais simples no passado. E dependendo da rota, o Risao reage a ela de forma diferente. Na rota da Amy, ele joga a carta fora, mas depois pega pra ler o resto por estar triste com como as coisas estão indo com a namorada atual. Na rota da Hanako, ele fica um pouco mais triste e pensa em escrever de volta, mas não acha as palavras certas. Na rota da Lily, ele só enxerga a carta com a Iwanako lavando as mãos sobre o assunto e joga fora. Na rota da Rin, ele a responde com compreensão, mas não tem mais contato com ela após isso. E na rota da Shizune, ele conversa com Kenji sobre como é ter ex-namoradas. Depois de receber a carta, Risao fica surpreso em receber um convite da Amy para visitá-la na casa da mãe dela. Ele fica meio pego de surpresa com isso, mas eu vejo esse evento como um teste por parte da Amy. Em parte ela quer que o Risao esteja lá de apoio e não quer terminar com ele de verdade por isso. Mas o orgulho dela impede de abrir o jogo de uma vez. Então que forma melhor de introduzi-la à família do que almoçando na casa da mãe dela? Ela ainda assim arruma uma forma de complicar as coisas quando o assunto volta pro pai da Amy e ela sai de casa. Aqui você tem a opção de ir atrás dela ou de ficar conversando com a Meiko. Se você for atrás da Amy, você recebe o final ruim, onde o Risao perde a paciência falando com ela e escorrega a língua dizendo que ela pode guardar os problemas que ela tem sozinha com o pai até quando ela morrer. Uau! Que dado o que houve com o pai dela, ela fica puta da vida e expulsa ele de casa. Justo. A decisão pro final bom é onde você fica na mesa pra conversar com a Meiko e entender mais o lado da Amy. Eu só escolhi isso na primeira vez porque fui com a cara dela, mas é meio óbvio que se alguém sai da mesa depois de falar com você, é porque ela não quer assunto e ficar encostando na ferida só vai piorar as coisas. Você fala que a Meiko é legal mesmo. Eu não vou desperdiçar a comida da sogra enquanto ela fala. Eventualmente a Amy volta pra casa, mas depois de ouvir a Meiko explicando como a filha reage sobre a morte do pai, ela sente que foi traída em sua confiança. Risao continua saindo da casa dela, mas dessa vez eles só dão um tempo ao invés de se esganarem até a morte. Mais alguns dias passam e fica um climão esquisito deles tentarem ignorar um ao outro enquanto ainda correndo todas as manhãs no mesmo campo. Eventualmente eles cansam de manter essa atuação e tentam reconciliar, mas ela não vai sentir que realmente aceita o Risao até levá-lo à fonte de sua dor. O dia fatídico chega e Amy convida Risao ao cemitério para ver seu pai. E é uma cena bem poderosa. Visitar cemitérios é algo que sempre te deixa cara a cara com a sua mortalidade. Eu tive sorte de não perder nenhum amigo ou familiar próximo de mim quando eu crescia, mas eu acho que isso só me deixou mais despreparado para quando isso eventualmente acontecesse na vida adulta. Recentemente meu pai foi diagnosticado com câncer e eu não quero ficar choroso 20 páginas adentro de um vídeo falando de um jogo pornô de meninas aleijadas, mas eu nunca fui muito próximo com meu pai. Sempre vi ele como uma pessoa distante que fugiu para outro estado feito um covarde, enquanto eu tive que passar o resto da vida cuidando de uma mulher que ele praticamente deixou maluca. Mas, caralho, câncer.
Eu não sinto prazer nenhum em ver uma pessoa lentamente se desfazendo na minha frente. Mesmo quando você consegue se curar da doença, ainda é um processo bem lento e doloroso que não desejo assistir o meu pior inimigo passando. E o pior é que pode muito bem ser minha vez um dia. Pode ser eu sozinho numa cama de hospital, vendo que tô prestes a morrer e que nenhuma das memórias que fiz aqui vai ser levada. Meu medo não é nem morrer e não saber o que vem depois, mas sim morrer e pensar que vou cair no esquecimento. É por isso que eu quero fazer memórias. Porque a última coisa que eu quero é ver gente visitando minha lápide por pena ou por obrigação. Mas na verdade eu quero ver eles ali porque gostavam de mim e porque vale a pena ser lembrado. Achamos que a morte é o fim, mas há muitas pessoas mortas que influenciam diretamente na nossa vida, como vemos no caso da Amy. Mas essas influências podem ter o risco de nos prender ao passado e limitar nosso futuro pelo trauma da perda. Amy finalmente aceita que se ela realmente ama o pai, ela vai dar o máximo para ser uma corredora exemplar e alcançar as expectativas que seu pai acreditava que ela ia conseguir. Não usar as corridas como uma desculpa para fugir de seus problemas e de não deixar ninguém alcançá-la. A rota termina com os dois finalmente em paz, em um namoro onde os dois podem confiar um no outro e os dois são mais felizes assim. No geral, Amy foi a garota que eu mais gostei na época que eu joguei, e posso entender por que eu pensei isso na época. Fiquei mais feliz ainda para ver como eram as rotas das outras garotas e se mantinham o mesmo nível de qualidade depois de terminar minha primeira rota. Hanako Ikezawa é uma das estudantes da sala do Hisao. Aos 8 anos, ela perdeu os pais em um incêndio que ocorreu em sua casa que causou queimaduras em todo o lado direito de seu corpo. Depois dessa tragédia, ela desenvolveu uma enorme fobia social em seu orfanato, até ela ficar velha demais para ser adotada como criança e ser acolhida pela escola Yamaku. É só coisa leve. Ainda assim, eu lembrava a rota da Hanako como uma rota muito boa e de respeito. Apesar da Hanako ter uma linha de conga de eventos traumáticos na vida dela, ela é aluna em Yamaku que, pelo menos comparado ao resto do elenco, a que teria menos imparidades em se adaptar a uma vida normal por causa de seu corpo. Pois além de perder a sensibilidade em certas áreas dele, ela não tem nenhuma necessidade especial tão urgente ou constante quanto cegueira, surdez ou falta de membros. Em questão à aparência, eu até diria que ela lida bem com isso. O cabelo dela é grande o suficiente para esconder seu rosto e suas roupas são conservadoras o suficiente para não se preocupar com se destacar a não ser quando vista de perto. Não é como se ela fosse horrivelmente desfigurada pelo acidente. A melhor amiga dela é uma menina cega, então ela nunca tem que se preocupar com olhares de pena de qualquer jeito. Mas isso também vem com a ressalva de que ela tem que olhar no espelho todos os dias o motivo de estar no colégio. Não é tão sutil como o caso de Hisao, que pode esconder sua ferida no peito ou até ignorá-la quando toma os remédios. O motivo que ela perdeu os pais e vive a vida que ela tem agora está nos holofotes quando qualquer um a encara. Hisao a vê na sala, mas por propositalmente não chamar muita atenção na sala, eles não têm uma chance boa de conversar até que Hisao se encontra com a maior amiga da Hanako, Lily. A energia confortável que Lily transfere em sua presença faz Hisao entender o tipo de pessoa que faz Hanako se sentir segura. Então ele decide usar esse método de diálogo para se aproximar dela e começar uma amizade com as duas. Não é como se o Hisao estivesse a manipulando para poder se aproximar dela. Afinal, no começo da história, ele ainda está com a cabeça bem presa no pessimismo dele de ter saído do hospital, mas é legal que eu tenha jogado a rota da Amy primeiro que a da Hanako, porque aqui podemos ver uma grande inversão de papéis. Enquanto a Amy era a garota que queria fazer o Hisao abrir seus horizontes, dessa vez é o Hisao que é o extrovertido da relação querendo ver a Hanako se desabrochar, enquanto ela toma o lugar que o Hisao tinha na rota da Amy. O problema agora é que o Hisao já é um cara bem introvertido que está tentando se entrosar com a garota misantrópica por natureza. Ele quer dar resposta para ela a dilemas que nem ele mesmo sabe resolver ainda. E é um ponto de vista interessante para se partir. Como é que você pode dizer que vai estar lá para ajudar alguém num relacionamento quando você não faz a mínima ideia do que está fazendo também? Não dá. Então eu gosto desse romance devagar que eles levam. A Hanako não é tão sensível a ponto dele se sentir que está andando numa casca de ovos, mas ele quer que ela se sinta o mais confortável e protegida possível do lado dele, talvez em detrimento dos desejos dela. É uma mensagem bem original e que pega bastante gente de surpresa quando tenta namorar a Hanako. Essa noção de que a garota tímida e introvertida talvez não queira ser tratada como uma bebezinha a vida inteira e na verdade queira evoluir para uma pessoa mais independente.
Eu me identifico com a Hanako na rota dela mais do que eu gostaria de admitir. Eu também me tranco no meu quarto e finjo que não existo quando estou mal, mas também por naturalmente não ser uma pessoa social e deixar poucas pessoas entrarem na minha vida, é difícil notar quando eu tô bem ou não. Quando a Hanako não aguenta mais ser o centro das atenções, ela só apaga e entra num estado de dissociação catatônica. Quando eu estou deprimido, eu fico exatamente assim. Na maioria das vezes eu nem sinto a vontade de chorar porque eu sei que não vai resolver nada. Então eu só me deito na cama e finjo que não existo. São horas deitadas mas parecem anos, só tentando ver se eu sinto um ânimo pra tentar levantar e sair dali. Já aí, quando a Hanako começa a brincar de só pisar dentro dos azulejos e o Hisao se pergunta quem é desocupado e solitário o suficiente para achar isso uma brincadeira normal na adolescência, essa é a parte onde eu vergonhosamente levanto a mão. Tem gente que jura que depressão não é uma coisa séria, que doenças mentais não são tão debilitantes quanto físicas, mas só quem sofre com isso entende quanto nossa mente pode sabotar uma vida cheia de potencial. Porque sua cabeça é seu pior inimigo exatamente por saber tudo o que precisa dizer para te derrubar. E mesmo numa escola para deficientes como Yamaku, é tolice pensar que não vai ter alguém com esses problemas. E se sentirá isolado, até num lugar onde todos são supostamente igualmente necessitados. É uma mensagem bem difícil de se passar e admito que tropeça bastante na execução, como vou mencionar a seguir, mas que no final acerta a bala no alvo. Antes de desenvolver um complexo de salvador em cima de uma pessoa, tenha certeza de que você a conhece direito. Eu já conheci algumas pessoas que viam minha introversão e minha depressão como um sinal de que eu precisava ser consertado e que se amar não significa aceitar que você é um ser imperfeito que vai ter quedas e subidas em seu estado emocional, mas que desde que você lute para conquistar ou manter o que te deixa feliz, vale a pena lidar com esses defeitos e ser verdadeiro consigo mesmo. Mas não, o que esse pessoal queria era me colocar numa caixinha de proteção e fingir que nenhum dos meus problemas existem porque vai ter sempre alguém lá para resolver tudo para mim feito mágico. Fazer isso não ensina seu parceiro a te amar ou a viver, só ensina ele a ser dependente e disfuncional sem você. E só acaba se apaixonando pela ideia da donzela indefesa que é a Hanako no lugar da pessoa que ela realmente é. E apesar disso em parte ser intencional, é algo que me deixa muito decepcionado com a rota da Hanako. Porque ela podia ser uma das rotas mais fortes do jogo e acaba só tendo a premissa para mostrar de ideia. Apesar da rota ser da Hanako, vemos muito pouco da Hanako. O Hisao fica num diz-que-me-diz danado perguntando pra Lily, pensando sozinho como interagir direito com a Hanako ao invés de só falar com ela. Shizune e Misha estão toda hora aparecendo para interromper você de ter mais cenas com a Hanako. E até uma personagem exclusiva para essa rota, Miki, que serve só para o Hisao refletir mais sobre o que tá passando. Como se já não tivéssemos uns 5 personagens nessa rota que servem ao mesmo propósito. E não ajuda que a rota da Hanako é a que tem menos texto no jogo. Eu diria que é por causa do pouco tempo que eles se conhecem na história, que são só algumas semanas, mas considerando que a rota da Emi termina mais ou menos no mesmo período que a da Hanako e o Hisao só começa a namorar a Hanako nos últimos segundos da cena final da história dela, eu fico me perguntando para onde o resto do roteiro foi. Eu não veria problemas nisso se a história nos desse tempo para conhecer melhor a Hanako, mas justo quando eu acho que vou ter um tempo para interagir com ela, a cena acaba. Tá certo, ela é uma garota calada, mas dava pra falar muito sobre como ela está apenas na linguagem corporal. Como o silêncio que eles compartilham junto é confortante e seguro no lugar de esquisito. Ela fica engraçada e dando em cima do Hisao quando ela bebe no seu aniversário. Vamos ver como o Hisao reage interagindo com a Hanako mais confiante então? Nope, ele dá um beijinho de boa noite como um verdadeiro cavaleiro e vai embora. Ela fala jogando sinuca com ele no ato 3 que gosta de karaokê e já praticou bastante sinuca antes. Isso é bem fora da personalidade dela. Que tipo de música ela gosta? Vamos ver ela cantando em alguma hora? Alguma chance de ter uma cena assim nessa rota? Não! Eles têm o hábito de jogar xadrez juntos e os dois gostam de ler e dá pra analisar bastante o tipo de pessoa que alguém é só vendo o quão sério ela se leva no xadrez ou que estratégia ela usa. Eu não tô pedindo pra Hanako estrear na sequência de O Cambito da Rainha, mas pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra comentar aqui. Praticamente nada acontece antes do ato 3. Tudo que rola de interessante no ato 2 é que a Hanako descobre que o Hisao tinha contado sobre a arritmia dele pra Lily, e pra ele não se sentir desconfortável do lado dela, ela disse que estaria um kit se explicasse o motivo das cicatrizes dela. Ele nota a Hanako tendo dificuldade de continuar a história quando ela começa a engolir o choro, falando de como a mãe dela a protegeu do pior do fogo antes de morrer, mas ele a interrompe e diz que já entendeu a história e que não precisa se forçar pra contar isso. Os dois se sentem mais próximos depois disso e... bem... Ato 3, lá vamos nós?
Nenhum abraço, nenhum eu te amo, nenhuma carta da Iwanako, só termina. Muitas das cenas do ato 2 e 3 são compartilhadas na Rota da Lily. Com ela tendo que visitar um parente doente na Escócia, tendo que comemorar o aniversário da Hanako mais cedo e saindo juntos para dar um presente surpresa para ela, a Hanako matando cada vez mais Aldous e se isolando cada vez mais nesse meio tempo, e a Lily pedindo pro Hisao manter distância. Sair com ela enquanto ela está bem, dando um tempo para ela se situar enquanto ela está mal, é como você consegue o final bom da Hanako. Mas eu não sabia disso na época que joguei, eu só fiz isso porque até aquele momento eu não tinha saído uma vez direito com ela no encontro. Tinha que ter um motivo para essa rota se sentir tão incompleta e cheia de abobrinha. E acabou que tinha mesmo, foi aí que eu descobri do beta de Katao Shoujo e a rota que esse jogo poderia ter em um universo paralelo. Katao Shoujo podia ter sido um jogo bem diferente pelo que vemos do modo beta que foi lançado na internet. A maioria das rotas não mudaram muito além de alguns cenários, como a Shizune originalmente se chama Rosa, e a Lily tem uma personalidade mais parecida com a Arin, desajeitada e com a cabeça nos ares, tendo várias irmãs e um cão de guia para entrar mais no estereótipo de Mr. Magoo. Isso são alternativas mínimas que ultimamente não importam muito se estivessem ou não dentro do produto final. Mas tem duas rotas em específico que mudaram entre o jogo beta e o jogo final, que foram o da Hanako e o da Shizune. Eu vou guardar o da Shizune para a rota dela, mas os dois têm o mesmo problema de serem escritos de forma bem edgy com certo mau gosto que, se fosse levado a sério, teria dado o jogo a uma direção muito oposta do que é hoje, e o jogo provavelmente seria bem menos aclamado por isso. A rota da Hanako tinha altas inspirações em Higurashi no Nakoroni, mas acho que ter uma rota baseada em temas como internação de hospício, assassinato e suicídio ficaria um pouco fora de tom quando a próxima rota, como a da Lily, por exemplo, é um mar de rosas completo por comparação. Meu problema não é eles abordarem isso, mas a forma, bem, por falta de um adjetivo melhor, shonen, que só quer deixar as coisas ed por ser ed, e não notar que tem hora e tempo para colocar um tópico tabu na discussão com o devido respeito. Eu acho que no geral Katao Shoujo faz isso muito bem, dado o tipo de história que estamos contando agora, o que faz os eventos narrados a seguir parecer extremamente fora de personagem. O começo do namoro dos dois ia ser bem mais cedo, e as rotas seguintes iam focar no Hisao tendo um ataque do coração na frente da Hanako, e a coitada sem saber o que fazer entra num ataque de pânico também. Ruim o suficiente no qual ela tem que ir para um hospício e ficar internada por isso, revivendo a memória da vez que um menino foi atropelado depois de se conversar para ela. Isso somado a como os pais dela se sacrificaram para salvá-la do incêndio faz Hanako pensar que ela está amaldiçoada, marcada pela morte. Daí o jogo te prende em 3 finais ruins. Se você visitar ela logo de cara como uma persuasão faria, ela te mata com a cabeçada no peito enquanto tá surtada, e se você não visitá-la, você tem a chance de comer ela quando ela sai do sanatório dopada de remédios, ótima ideia by the way, o que a faz empurrar o Hisao e fazer ele quebrar o pescoço numa queda. E se ele não fizer essa atrocidade, você ainda ganha um final ruim porque a Hanako pula na frente de um trem porque sim. Tá entendendo o que eu quis dizer com Ed forçado? Pra começar, que eu acho bem zoada a noção de que pessoas com doenças mentais precisam ter um surto histérico a ponto de serem internados e tratados como malucos para que comecem um tratamento ou que levem um a sério. Eu já tive o desprazer de acompanhar como pacientes de hospício são tratados de perto, e muitas vezes a estadia lá é mais traumática do que seja lá o que levou eles ali pro começo de conversa, dado como os lugares têm a reputação de tratarem os pacientes feito presidiários até tempos modernos. E acho que o escritor não tinha intenção de abordar esse assunto delicado quando pensou na cena e fez mais pelo teor de choque. Você só conseguiria um final bom se você tivesse pego a rota da Lily antes, que faria você ter uma decisão especial que conseguisse fazer você trocar para a rota da Hanako bem no final. Essa ideia foi abandonada porque implicaria que dava para pegar um final harem, que mais uma vez se distancia do produto final, mas também porque ficar programando eventos aleatórios para cada garota para poder entrar na rota dela e depois trocar quando quiser era muito difícil de se programar, então eles deixaram para trás. Há vestígios dessas decisões no beta do jogo ainda, dado que tem muitas cenas repetidas entre a rota da Hanako e a da Lily, com a mínima mudança de foco entre as garotas, e que mais notavelmente o shot final da Hanako abraçando o Hisao mostra o forno de uma padaria assando pães novos, e na sequência do beta era um paralelo da Hanako engravidando do Hisao. A cena de sexo da versão final é uma cena também controversa entre os fãs da obra, já que depois de um certo tempo de tensão sexual entre os dois, Hanako decide tirar a roupa na frente do Hisao para mostrar as queimaduras dela, da mesma forma que ele abriu a camisa para mostrar a cicatriz que ele tem no peito. Mas na vez dela, o Hisao simplesmente aproveita para comer ela logo ali?
Eu não diria que chega a ser uma cena de estupro como muitos contestam. Hanako parece bem mais nervosa do que desconfortável, um sentimento bem normal para a primeira vez de alguém, e depois do ocorrido ela parece bem contente do que aconteceu. O próprio Hisao tem medo de ter abusado sexualmente dela por seu consentimento não ter sido muito vocal, mas aí ela revela que essa era parte do plano dela para ver se o Hisao parava de ver ela só como uma bonequinha inocente que precisa ser protegida e como uma mulher adulta com vontade própria. Acho que ela só não esperava o plano escalar naquela rapidez, mas o que você espera ficando pelado na frente do adolescente que está te secando por várias semanas? O começo do namoro dos dois, apesar de ter demorado, ainda vem acompanhado de um belo momento e uma mensagem coerente. O Hisao pode ter tido a ideia errada sobre a Hanako e ela não lida bem com as emoções fortes, mas ainda assim, do fundo do coração dele, ele ainda a ama. E ele está disposto a passar por qualquer problema que ela terá no futuro ao seu lado. Eu tenho sentimentos bastante mistos com a rota da Hanako. Por um lado, a rota dela, se tivesse sido mantida, ia ter ficado péssima. Mas o que sobrou foi metade do roteiro antigo com várias cenas para encher linguiça e esconder esse fato. O que é uma pena, porque com alguns ajustes e mudanças dava para ter dado uma direção mais justa nessa seção do jogo. Então se as coisas fossem assim, ao invés da Hanako não conseguir ajudar o Hisao, ela consegue ligar para a enfermaria por estar perto da escola. Mas por acompanhar o tratamento do Hisao de perto, ela tem medo de que ela não seja forte o suficiente para caso algo ruim aconteça com ele de novo. Hisao fica alguns dias na enfermaria lembrando do quão miserável ele estava da primeira vez que infartou, mas dessa vez ele está com Hanako, alguém que realmente mostra se importar com ele no lugar de um Hanako. Ou pelo menos é o que parece até ela também sumir por alguns dias. Preocupado, Hisao vai direto para o quarto da Hanako ver o que houve, achando que foi abandonado e alimentando-se de suas antigas inseguranças e que tem que proteger Hanako senão ela vai embora e se sente desconfortável. Quando na verdade ela só está precisando refletir no que aconteceu junto com o seu aniversário que está próximo, e isso fazer ela se lembrar do que ocorreu em casa, colocando seus dois traumas na balança e fazendo os dois notar que os relacionamentos não são uma questão de proteger ou ser protegido, mas sim uma mão de via dupla. Isso manteria os temas da rota intacto enquanto ainda se mantendo similar à rota que teria no beta, mas sem essa parada de gravidez, adolescente ou hospício. Eu fiquei muito decepcionado com essa rota, mas eu acho que desejar melhor do personagem é uma prova de que me apeguei. Lily Sato é a presidente da sala 3-1, onde todos os alunos são deficientes visuais. Hisao a encontra numa sala privada e se encanta com a energia elegante e estrangeira que ela exala. Então ele se dá bem com ela e de quebra ganha uma amizade com a Hanako. Como disse antes, muita da rota da Lily é reciclada da rota da Hanako. A diferença é a perspectiva e as decisões que o Hisao toma para ficar com foco na garota de sua preferência. No festival da escola, ao invés de ir atrás da Hanako ao pedido da Lily, Hisao ajuda na barraquinha de comida dela. Ao invés do presente da Hanako ser um jogo novo de xadrez, é uma bonequinha. Pois assim, acaba que isso torna a rota da Lily um pouco difícil de falar algo novo, mas não é como se fosse uma repetição completa. Quando vamos comprar o presente da Hanako no ato 2, conhecemos Akira, a irmã da Lily, e Hideaki, o irmão mais novo da Shizune. Acredite ou não, Shizune e Lily são primas. Você presencia uma briga bem feia sobre as duas falando sobre o conselho estudantil no ato 1, e o lado de quem você estiver vai decidir bem cedo qual das duas você prefere. Eu acho bem engraçado que a garota surda tem rixa justamente com a garota cega que precisa toda hora de um intérprete para sequer poder interagir com ela. Pelo menos a Shizune tá em vantagem quando for soltar o dedo do meio pra Lily. Elas aparentavam ser amigas antes de Hisao as conhecer, mas algo que não foi deixado muito claro na rota dela as separou. Provavelmente foi a atitude insuportável da Shizune, mas disso quando eu chegar na Shizune. Misha sem o cabelo rosa? Que visão amaldiçoada, espero que não mude o cabelo dela de novo. Lily tem descendência escocesa e seus pais moram na Europa para cuidar dos negócios. Desde pequena ela foi criada por uma jovem Akira no Japão e os pais só a visitam quando lhe é conveniente. O que me deixa surpreso que ela não tenha ressentimento pelos pais, mas acho que também dá para entender o lado dela. Ela é burguesa, uma lady. Ela foi criada com as condições mais requintadas possível e por ser uma pessoa refinada ela tem que manter a educação que recebeu. E o Hisao se sente bastante confortável com o complexo de Édipo oferecido pela atitude materna da Lily. Muitas pessoas que jogavam Katawa Shoujo dizem que a rota da Lily é a melhor.
E eu posso ver os motivos. É a rota onde o Hisao está mais feliz, vários personagens como Hanako, Shizune e Amisha são explorados e vistos resolvendo seus problemas, com Shizune fazendo as pazes com a Lily antes do semestre terminar, e a Hanako fazendo amizades novas na escola e participando de um clube. A rota dela é a única que tem um epílogo, fazendo ela ter o maior final bom da história, com um total de mais ou menos 3 cenas. Eu realmente acho agradável a rota da Lily e a sua personalidade no geral. É legal que, pela maioria da história dessa vez, o conflito não vem muito do casal que já tem tudo resolvido, mas de questões externas causadas pelo destino. Então eu posso ver por que a Lily seria a tal Best Girl, mas eu acho que as vantagens da rota dela vêm em detrimento da rota da Hanako. Eu acho esquisito como essa rota termina lá pro ano novo e podemos ver o desenvolvimento da Hanako mais aqui do que na rota dela. Dá pra entender porque dada a passagem de tempo maior e como ela processa os pensamentos dela, mas é contraditório porque por grande parte da rota, Lily e Hisao tratam ela do mesmo jeito que um casal toma conta de uma criança, algo que a própria Hanako diz que odeia na rota dela. O mais fodido da história é quando a Hanako fica presa no quarto dela e o Hisao vai direto pro quarto dela para entregar comida. Coisa que se você tentar na rota da Hanako, ela vai te expulsar do quarto cheia de ódio. Se você pegar o exemplo da rota da Lily e depois for tentar jogar a rota da Hanako sem ser avisado, o jogo ativamente te pune por mostrar o que funciona. Pode não ser culpa do escritor da Lily, e tem uma cena explicando melhor o relacionamento entre as duas, na qual a Lily não ajudava a Hanako por pena, mas sim porque tinha fé que um dia veria ela no seu melhor. O que tá tudo bem e correto, mas é frustrante ver a Hanako tendo um arco mais bem fechado na rota dos outros do que na rota dela. O dilema entre esses dois acontece no ato 4, mas pode ser vistos resquícios de foreshadowing do que vai rolar desde o ato 3. E só ficou confortável demais com a atitude amorosa da Lily, e ele nota que às vezes ela demonstra uma personalidade menos requintada e mais natural, como se ela baixasse a guarda perto dele. Ela tem uma visão bem madura sobre suas deficiências, dá pra ver que ela tem um certo grau de tristeza por não saber quando o Hisao está mal por sua falta de visão, mas ela não quer que ele se sinta como um peso morto por isso. Da mesma forma que ela não quer ser vista como uma pessoa incapaz só por não conseguir vê-lo. O que traz um certo grau de incerteza no relacionamento deles quando Lily quebra o personagem e começa a chorar nos ombros dele, dizendo que tem medo de perdê-lo? Ok. Parece um pouco esquisito ela falar isso sem motivo, mas lá no final é revelado que os pais da Lily querem que ela more com eles na Escócia. E ela espera até mais ou menos uma semana para avisar o Hisao. E não é nem ela que conta isso, é a irmã da Lily. Por um lado eu quero chamar a Lily de escrota por não falar isso pro namorado dela mais cedo, considerando que o relacionamento tinha zero problemas antes disso. Mas pelo outro, o que exatamente o Hisao ia fazer para interferir em uma decisão empresarial de uma família daquele escalão? Eles têm uma casa de férias em Hokkaido no qual Lily conseguiu ficar no feriadão com Hanako e Hisao por 3 dias, e a ideia de primeiro encontro que a Lily tem é num restaurante 5 estrelas cheio de prato estrangeiro. Esse é o problema de sair com gente rica, sabe? Eles acham que você tem a mesma quantia de dinheiro que eles e quando você sai uma vez, lá se vai a grana do resto do mês. Pode pagar a conta, Lily, nem fudendo que eu vou conseguir cobrir isso. Essa mudança coincide com o Hisao tendo uma recaída na sua saúde. Ele esquece de tomar os 17 comprimidos que ele tem que tomar por dia lá na casa em Hokkaido. Não faço ideia como alguém esquece isso, by the way. E tem um ataque durante uma caminhada pela rua. Não impediu ele de comer a Lily umas 2 vezes no dia seguinte, mas tá. Todo mundo tem um plano agora para o que fazer depois da graduação, enquanto o plano de Hisao de viver feliz com Lily se desmorona na frente dele. Mais uma vez ele deixa o amor dele escapar por entre os dedos por causa de uma condição que ele não tinha controle e que ele só aceitou ao invés de reagir. Mas de novo não. Dessa vez ele vai reagir. E como vai? Ele decide correr de madrugada da escola da Yamaku até a casa da Lily e dali até o aeroporto para ver se consegue falar com a Lily antes do voo e de alguma forma convencê-la a não ir para a Escócia. O corpo dele começa a perder o gás na correria e ele tem mais um ataque que o leva direto para o hospital, onde colocam um marca-passo nele para prevenir futuros infartos. Mais uma vez nos encontramos na mesma situação em que começamos o jogo. Ou talvez não, pois se você foi honesto nas decisões da rota até ali falando sobre suas preocupações com a escola e sobre sua condição, Lily vai estar do lado do Hisao na cama e vai desistir de ir com Akira para a Escócia para morar no Japão com Hisao. É uma conclusão natural e imagino que seja muito fácil seguir esse final. Se você é honesto com quem você namora, seu namorado vai te retribuir com mais honestidade se ele for de bom caráter. E agora os dois finalmente podem viver felizes para sempre. Hisao, Lily e essa fotografia do Windows XP. Que romântico.
Rin Tezuka é a estudante sem braços da sala 3-4 e a estudante prodígio do clube de artes da escola Yamaku. Por um defeito de nascença, ela não possui nada muito além dos ombros e por isso costuma usar os pés como suas segundas mãos. Ao contrário das outras rotas, essa é a primeira de 2 rotas em que o Hisao consegue entrar em algum clube da escola como estavam pressionando ele a fazer no começo do jogo. Ele vê Rin pintando um mural para o festival da escola e decide ajudá-la a misturar as cores. Quando o professor de artes vê os dois conversando no meio da calçada, Hisao solta por impulso de que ele está interessado em entrar no clube de arte. Eu fiquei bem interessado na dinâmica desses dois. Aqui o Hisao simplesmente começou uma amizade com a Rin, mas porque não tinha nada melhor para fazer do que realmente ter uma apaixonite por ela. Em todas as rotas ele já dá a sensação de ser um cara introvertido. Mas a Rin é um tipo diferente de introvertido. Ela não tem timidez das pessoas ou trauma para ser resolvido como a Hanako ou a Emi, é mais porque ela não gosta das pessoas? Acho que se eu já estive no lugar da Hanako uma vez na vida, o lugar da Rin é onde eu estou agora. Entender outras pessoas é um bagulho difícil. Somos iguais no sentido que somos todos seres humanos e todos seguimos certos padrões de comportamento, mas é aí que as semelhanças acabam. Você pode fazer uma pergunta para uma sala de 100 pessoas e mesmo que vocês olhem só as pessoas que responderam sim ou não, com cada pergunta mais pessoal, mais difícil é de unir a sala para concordar que todos são idênticos. É por isso que ver a Rin interagindo com o Hisao é prazeroso para mim. Eu me identifico com falar sobre nada e conceitos vagos por longos períodos de tempo, olha o tamanho desse vídeo. Muitas vezes eu sinto que uma conversa comigo ou é 8 ou é 80. Ou eu não tenho nada pra falar e são 2 paredes interagindo, ou eu consigo falar o dia todo sobre um monte de coisa que ninguém importa ou pensou sobre. Comunicação é uma questão de espontaneidade, energia social e também do seu convívio. Tem gente que eu conheço e fala uma vez só que eu consigo me abrir e conversar bem melhor do que gente que vejo todos os dias por anos. É difícil saber como isso funciona. Por isso eu me vejo bastante nos diálogos abstratos da Rin. Por mais aleatórios e engraçados que sejam às vezes, dá pra ver que palavras não são a melhor forma que ela tem de se expressar. O sentimento que todo artista encontra na hora de começar a sua carreira e seu questionamento sobre a condição humana. Eu já tive uma fase onde me interessei em desenhar. 2, na verdade. De vez em quando eu ainda pratico aqui e ali, mas no geral eu não me chamaria de um desenhista acima da média. Eu diria que eu sou um bom analista, eu posso usar todas as combinações de palavras do vocabulário português para dizer o que agrada meus olhos e ouvidos e ainda ir além. Mas eu diria que o artista vê a própria arte de uma forma bem diferente de quem a critica. Como a Marinho explica, o artista usa da arte como uma forma de provar que existe. Um marco que ele deixa no mundo como um ser vivo. E a forma que ele se expressa é livre para ser melhor representada com o que ele pôr no papel. Mas a definição da arte em si é um assunto de debate bem interessante. E se a pessoa não tiver talento para expressar suas habilidades como ela quer, isso vai deixar de ser arte? A arte não surge de um vácuo. Ela é tirada justo da cabeça dessas pessoas que se consideram mais excêntricas. E a única forma, ao meu ver, de alguém não conseguir ser um artista é fazer arte falsa. Seria em nunca se expressar com seus próprios desenhos. Esse foi o problema que Hisao e eu mesmo tive aprendendo a desenhar. Eu aprendi o básico, pratiquei livros e livros sozinhos, entendi o máximo que podia sobre anatomia, perspectiva e iluminação, mas aí quando eu tirava a cabeça do treinamento e pensava em desenhar, não vinha nada na minha cabeça. O que era o contrário da imaginação fértil que eu tinha quando desenhava bem pior. Acho que só me cansei de fazer a mesma coisa todo dia. Transformar algo em rotina é o jeito mais fácil de perder o tesão do que faz. O que faz a arte ser a arte? É a beleza? Eu acho que não. Tem coisa que eu acho a bosta da bosta, mas por definição ainda é arte. Porque você ainda pode fazer arte ruim. As obras de Marcel Duchamp foram feitas exatamente para questionar por que as pessoas acham esquisito um pinico estar no museu e ser vendido como alta arte da maior qualidade. Quando o pintor que consideram exemplar e esteticamente na norma, como Vincent van Gogh, morreu comendo as próprias tintas porque ninguém queria ver a arte genérica dele. Talvez a arte seja como a beleza e esteja no olho de quem a vê. Se você gostou das emoções que aquele produto te deu, já é o suficiente para ser considerado arte. Se valor monetário removesse algo da categoria de arte, não haveria milhares de artistas milionários e centenas de milhares sonhando em ter uma carreira com isso. Existem definitivamente artes multimídias e perecibilidade também não é um fator, já que dá para fazer arte de comida ou com lixo. Talvez eu seja muito liberal com a definição de arte, mas sim, eu acho que todo mundo pode ser um artista. Mas se destacar nesse mar de artistas é uma mistura de talento natural, paciência e prática. E claro, sorte para alcançar o público desejado e se satisfazer com isso. Pessoalmente eu acho a arte da Rin fantástica e ver como ela usa suas pinturas como uma extensão da mente dela mostra que só podia ter sido feita por ela mesma. É caótica, é nonsense, é chamativa e na sua cara, mas também é autêntica e difícil de descrever. Todos concordam que a Rin tem potencial para ser uma artista renomada.
inclusive seu professor Shinichi Nomiya, que fala que ela deveria tentar começar uma carreira no museu local com Sae Sayonji, a amiga do professor. Parece uma ótima ideia na teoria, ela é boa em desenhar, ela gosta de desenhar, então ela pode muito bem estar realizada na vida aos 18 anos se seu talento for reconhecido. Isso é uma oportunidade que qualquer adolescente se jogaria em cima. Ser famoso e rico cedo na vida para poder fazer o que quiser quando se aposentar, aonde eu assino, certo? Mas Arin não vê as coisas desse jeito. Temos que lembrar que apesar de ser uma chance única na vida dela, ela ainda é uma adolescente. A gente pode tirar um momento para reconhecer a pilha de responsabilidades que a gente coloca na cabeça das crianças quando elas estão crescendo. São 16 anos sentado na frente de uma cadeira por 5 dias por semana de 5 a 8 horas. E esperar que elas absorvam tudo que tem ali quando elas estão acordando no começo da manhã enquanto são esperados a se dar bem com a turma e pensar numa carreira pelo resto da vida, no mínimo um pouco complicado. Eu mesmo ajustei o resto da minha vida adulta para nunca ter que acordar antes das 9 só pelo trauma que a escola me deu. Pera aí também. Arin não tem muita certeza se quer fazer isso para ganhar dinheiro ou fama. Para ela era um mero hobby que agora ela se vê presa no mar de expectativas porque o professor dela desistiu de fazer artes e a Sai perdeu o marido exatamente porque ele se prendeu tanto na arte que comprometeu sua saúde. Você acha que pessoas assim levariam um pouco mais a sério quando tem a mesma coisa acontecendo na frente deles uma segunda vez? Mas ao invés de instruírem ela em como trabalhar ou fazer qualquer coisa que ajude a Arin a se adaptar em um momento turbulento da vida dela, quando ela ainda nem sabe quem é ainda, eles decidem tratar isso como um sinal de que ela é um artista de verdade. A emoção vem do sofrimento, afinal, não há como escrever Marte sem arte. E daí que ela não vê mais ninguém, que ela não tá comendo e não saindo do quarto e fumando sendo menor de idade do Japão. É coisa de artista. Eu não estou projetando meus sonhos e inspirações com alguém facilmente influenciável que vai obedecer tudo que eu falar. Juro, eu só quero o sucesso dela. Sabe, eu dei o exemplo de Van Gogh comendo as tintas dele mais cedo, mas eu tenho certeza que ele não fazia isso porque achava legal ou queria inspiração. E se ele pudesse escolher viver uma vida de luxo sem precisar se matar ou se humilhar daquela forma para subsistir, ele teria escolhido a primeira opção. Não há trabalho ou causa que vale a pena se matar no curto prazo só para satisfazer alguns objetivos arbitrários facilmente completados por outras pessoas. E essa atitude de problema seu se acostume a pessoas que não acham isso certo no mercado de trabalho é o motivo de sempre termos notícias de abuso de funcionários e desempregados que se recusam a trabalhar por medo disso. Eu queria dizer que estou isento disso na minha situação confortável de hoje, mas eu saí do meu primeiro curso na faculdade exatamente por esse motivo. Eu não tinha certeza se tinha vontade de fazer o curso, então me enturmei com o pessoal de lá. Eventualmente eu notei que não gostava do curso, mas até aquele ponto eu já tinha criado alguns laços ali. Gente que se não fosse por estar ali, nunca teria conhecido. Então as pessoas achavam que eu tinha paixão no que fazia por estudar e conseguir ir bem nas matérias, quando na verdade eu era só um desocupado que podia absorver conteúdo com facilidade e tinha menos responsabilidades do que meus colegas. Quando eu vi o sonho que nem era meu e sim uma decisão por impulso que eu fiz por ir direto para a faculdade ao me formar com 17 sem ter ideia ou tempo para amadurecer, foi algo que virou o sonho de outras pessoas, ficou cada vez mais difícil de desistir, empurrar com a barriga quando eu via pessoas falando que me achavam inspiração, uma pessoa incrível, e eu simplesmente não via essa pessoa quando me olhava no espelho. Eu vi uma pessoa que empurrava 2 anos da vida fora com medo de ser rejeitado do mínimo círculo social que conseguiu sozinho. Depois disso foram 2 anos tentando sair do lado abusivo de merda que eu estava, constantemente vendo agressões físicas e verbais divididas entre mais 3 pessoas, até finalmente conseguir um resquício de independência financeira. Foram só 4 anos nessa condição, mas na minha cabeça pareceu uma eternidade. Eu tenho certeza que teria começado a trabalhar mais cedo se não tivesse colocado na minha cabeça que eu precisava de 30 carros, 40 mil diplomas, 8 esposas e 10 bilhões de dólares na conta antes dos meus 30, senão eu teria um emprego de escravo e seria miserável pelo resto da minha vida. Botar pressão é fácil. Tirar poucos consegue. Até hoje que eu tô de boa, é fácil ver como alguém se perderia caçando fama. Ainda mais com as redes sociais hoje em dia. Parece que todo mundo consegue uma carreira de sucesso pela internet. Mas aí quando é você que tenta, você pensa, como é que a gente faz a mesma coisa todo dia sem se cansar e ainda parecer interessante? Tem gente que nem quer que eu seja interessante e só faça o mesmo vídeo várias vezes. Pelo que eu saiba, podem ter 10 pessoas vendo esse vídeo até esse ponto. O mundo força a gente a competir, mesmo pra gente que odeia pensar em competir com os outros. Eu geralmente não considero vídeos sinal de qualidade, mas o YouTube vai me lembrar quando um vídeo que eu fiz não performou bem num dia ruim, vai me fazer repensar as escolhas da vida e a vez que eu tinha 4 anos e alguém pisou no meu pé e me chamou de feio, então não tem como escapar dessa mentalidade de tudo ou nada em nenhum ramo. Então como você convence alguém que ela não devia estar se destruindo e romantizando esses traços quando tem 2 pessoas a influenciando com 10 passos na sua frente? Como expressar isso para alguém que nem sabe se expressar?
Dá pra ter alguma certeza que Arin está entendendo o que o Hisashi fala? Ela só fala em charadas bizarras, crises nervosas e em silêncio confuso. O Hisashi conseguiu sair do fundo do poço mais ou menos sozinho e se reabilitou do trauma que foi quase perder sua vida, o que faz ele saber claramente quando a pessoa está vivendo, mas não existindo. Ele pode apoiá-la ainda sem entendê-la e na base dos achismos. Mas achismos só deixam de existir quando as mudanças aparecem na sua frente. Rin, surpreendentemente, é a única garota do jogo inteiro que quando Hisashi se declara pra ela, e não o contrário, ela o rejeita. Não é porque ela não liga pra ele, e sim porque tem muita coisa na cabeça dela. E ela quer distância porque Hisashi seria mais uma distração nesse processo que ela está tendo. Ele claramente não interpreta as coisas assim e fica com raiva por achar que ela só está usando os sentimentos dele de brinquedo. Mas antes que ele possa agir impulsivamente pela raiva, ela termina a exibição. Todas as pinturas estão prontas e o grande dia finalmente chega. Ela aparenta estar bem, mas nós sabemos que ela não está. Porque no momento que ela é bombardeada de perguntas na entrevista, ela cai no chão com uma crise nervosa. Esse é o problema de quando estamos num ambiente de trabalho drenante. Conseguimos nos matar de esforço para alcançar nossos objetivos. Ainda fomos além em alguns quesitos. Só para ver alguém olhar para tudo aquilo e falar: parabéns, agora faz tudo isso de novo, mais rápido dessa vez. A Arin conseguiu, mas olha só o quanto ela sofreu só por uma exibição. Uma carreira de arte para ela ia ser praticamente levar ela para um abatedouro. No final ruim da rota dela, você a encoraja a continuar a entrevista quando ela claramente quer fugir dali. Mas a pressão social não a deixa, o que faz ela ganhar uma bolsa para uma faculdade de artes em outro distrito, saindo da escola antes do Hisashi se graduar. É triste ver que, apesar de tanta má comunicação e erros no relacionamento, eles não se odeiam. Foi uma sequência de acontecimentos ruins que os dois lamentam ter feito e se distanciado por isso. No final bom, Hisashi indiretamente convence Arin a não tomar esse risco de novo. Ela é um espírito livre, alguém que pensa e pensa de novo antes de fazer qualquer ação. Então pular de cabeça nessa oportunidade é algo que ela não pode nem consegue fazer sem perder parte de sua identidade. Você sempre pode tentar algo de novo se não conseguiu. E é melhor tomar o tempo que precisa para se preparar e tentar de novo antes de se comprometer dessa forma no projeto que nem você sabe direito se quer levar para frente. É claro que o professor não reage bem a isso e explode na frente da Arin, muito profissional inclusive, não é à toa que essa fusão de Kizu Shiromiya com o Vomax se dá tão bem com um professor realmente bem intencionado como o Mutou, mas no geral a Arin tem uma rota que eu não lembrava bem de cabeça, mas que acabou virando a minha favorita nessa revisita. Vale mais se contentar com o que a sociedade acha que é pouco para estar feliz, do que se frustrar caçando um arco-íris que você nunca vai pegar. E ver alguém com tanta dificuldade de encontrar um espaço no mundo como Arin chegar nessa conclusão, me fez me identificar bastante com ela. Shizune Hakamichi é a estudante surda da sala 33 e a representante de classe da sala do Hisashi. E por ela não conseguir falar fora da linguagem de sinais, ela sempre anda perto da vice-presidente do conselho estudantil, Shina Mikado, ou Misha, como é a forma que a apelidam na maioria do tempo. Misha na verdade não tem nenhuma deficiência e foi transferida para Yamaku por ter uma bolsa em linguagem de sinal, querendo ser uma professora e praticando todos os dias como intérprete da Shizune. Vocês sabiam que, ao contrário do Braille, que é universal pelos pontos serem derivados do latim e reconhecidos por padrões, a linguagem de sinais não é universal? Eu achei que seria uma grande oportunidade de facilitar comunicações para deficientes, mas se você souber Libras e for para, sei lá, Angola, o único conhecimento de línguas que você vai poder levar para lá que é universal é o alfabeto. Não é um negócio meio inconveniente? Falando em inconveniente, essa é a palavra perfeita para definir a Shizune. Meu Deus do céu, como foi um porre fazer essa rota. Na minha primeira jogatina eu tentei o máximo possível desviar dessas duas, porque elas estão em todas as cenas do ato 1, praticamente implorando de joelhos para você entrar no conselho estudantil, se não ativamente te chantageando para entrar. É literalmente tudo que elas falam. Até bem lá na frente, outras rotas que nem são delas, eu tenho que escutar esse lelele. Talvez o conselho estudantil teria mais de 2 pessoas dentro dele se vocês não fossem suportáveis. O conselho já foi bem maior nos últimos anos, mas como a Shizune sempre faz questão de sobrecarregar os alunos de tarefas e culpá-los por qualquer coisa que dê errado,
Não é à toa que todo mundo desiste de ficar. E ainda assim, quando você entra, ela não afrouxa a coleira no Risal. Você tem que passar um tempo martelando mesa, desfazendo bancadas, fazendo bancadas e assinando um monte de papel enquanto Shizune e Misha ficam tagarelando por aí. Além disso, ela é simplesmente desagradável com outras pessoas. Eu falei do quanto a Hanako é uma pessoa traumatizada na rota dela, né? Pois é, aqui está a Hanako entrando na porta do conselho estudantil sozinha, querendo a carteira depois de ter perdido ela no festival. Lá vem Shizune querer jogar xadrez com ela enquanto não está fazendo nada no tal conselho estudantil, no qual matam aula pra ficar. Ok, uma cena divertida, mostra que a Shizune não é tão séria quanto parece e gosta de brincar de vez em quando. Mas agora que acabou, ela vai ajudar a garota com a carteira, né? Não? Ela joga de novo. Mas agora cada movimento dura 5 segundos. Agora vamos jogar com 3 pessoas, com 4, jogo da vida, colocando cada vez mais pressão até ela sair correndo da sala, não voltando nem quando a Misha menciona sobre a carteira. Ela é simplesmente antipática com todo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece, já que ela disse pra Hanako uns dias antes que está vadiando na sala por estar no recreio parada de pé. E fala mal da Lily ou qualquer um em bons momentos com ela quando pode. É revelado mais na frente que o motivo da Shizune empurrar o Risal a fazer as coisas é porque ela vê que ele parece deprimido e quer fazer ele se sentir mais social. Mas considerando que eu, como jogador, fui atrás de todas as outras meninas antes da rota dela, a Shizune está certa por motivos errados. Eu me lembro de ter gostado mais da Misha do que a Shizune e ela de fato é a mais agradável das duas. Mas ainda assim ela ainda é meio cúmplice da antipatia da colega. É difícil pensar em uma sem a outra dado o quanto elas são grudadas. Mas você devia ver a minha cara de decepcionado quando eu descobri que você não pode namorar a Misha em Katao Shoujo. A declaração entre os dois apenas acontece. Eles estão no Tanabata e quando a Misha vai embora de repente, Cospe quer namorar comigo? E ela fala sim. E assim começa o namoro. Um pouco anticlimático, não? Também não tem muitas escolhas a se fazer nessa rota ou algum conflito para resolver. O Risal visita a casa da Shizune, onde ele conhece melhor o Hideaki, que é igualmente chato, e o pai dela, Jigoro, que é, por falta de melhores palavras, um baita de um filho da puta. Ele é um egocêntrico insuportável que em toda cena que aparece está tentando puxar briga com alguém e chamando o Risal de cheiracola, delinquente sem motivo nenhum. Também descobrimos que ele tem raiva da Shizune por ela ser surda, sendo que ele nunca se esforçou em aprender linguagem de sinais e proibiu o Hideaki de aprender também quando um intérprete podia fazer por ele. Ele é um bosta, mas isso é um ponto de partida para entender porque a Shizune não tem amigo. Se ela não se comunica com absolutamente ninguém da família dela, até antes de entrar na escola, e a única forma de sucesso que ela conhece é ser dona de alguma coisa, faz sentido ela ter um amadurecimento emocional mais atrofiado. Imagino que não poder dar ênfase no seu tom de voz também faz ela parecer mais intimidadora do que ela é, e por um tempo o foco fica nisso e você pensa que vai ser sobre ela melhorando a atitude, mas ela meio que aprende essa lição sozinha. A Misha passa um tempo sem conversar com os dois e vai ficando cada vez mais deprimida. Isso porque ela na verdade só tinha entrado no conselho porque queria namorar a Shizune. Bem-vinda ao clube, aliás. Ela se sente frustrada ao ver Shizune do lado do Risal, porque ela não quer estragar a amizade que os três têm por sentir ciúmes dele. Mas ela também não pode mudar os sentimentos que sente. Então os três se encontram numa situação bem esquisita. Acho que a situação da Misha é algo que todo mundo passa na época da escola. De se declarar com alguém que gosta e depois ficar com medo de que vai perder a amizade com aquela pessoa quando for rejeitado. O que faz ser meio decepcionante quando esse dilema é resolvido sem a contribuição do jogador. O único dilema moral que você tem nessa rota é: eu quero trair a minha namorada ou não depois de ouvir isso? Bem, eu sempre achei a Misha mais bonita que a Shizune e a menina atual que eu tô saindo ao porre, então... Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. No modo beta do jogo, esse plot ia bem mais além, onde a Misha ia ficar deprimida ao ponto de se matar e o resto da história seria sobre tentar ajudar a Shizune a parar de se culpar pelo que houve, apesar de em parte ela ser responsável pelo acontecido. Não ficou tão na cara que havia cenas faltando como no caso da Hanako. O Kenji em específico tem bastante fala nessa rota, a ponto dele ser meio que considerado amigo do Risal, então eu imagino que essas cenas foram reescritas para não parecer que estava tapando buraco. E as coisas conseguem ser resolvidas sem chegarem num ponto extremo. Mas eu ouso dizer que pelo menos assim a rota teria algum conflito que não se resolvesse sozinho. A Shizune meio que não aprende nada na resolução da história sem suas ações tendo mais consequência que alguém ficando de cara emburrado com ela. A única opção de você se relacionar com a Misha envolve trair a sua namorada atual, que você mal escolhe ficar com, e no final ela não aprende nada. O Risal aprende que pode ser feliz com a felicidade dos outros quando isso era algo que a Shizune devia aprender, já que ela diz que vai ser uma filântropa ao se formar na escola, enquanto Misha e Risal irão lecionar. Seria inspirador ver os três juntos de volta se eu não sentisse que o Risal vai viver o resto da vida sendo pau mandado da MrBeast japonesa.
O bagulho termina com o Rissal falando que vai morrer a qualquer dia desses no dia de graduação dele. Pelo amor de Deus, isso era pra ser inspirador. Essa é a única rota em que as meninas não sabem que o Rissal é cardiopata. Como é que você ignora isso no jogo sobre deficiência? Eu sei lá, cara, tem tanta coisa errada nessa rota da Shizune. Eu não gostei dela, não gostei da família dela, não gostei do conflito ou da falta dele. E no geral ficou tudo mais maçante. E ser maçante muitas vezes é pior do que ser ruim, porque fica difícil apontar o que tá errado, além de só passar uma borracha em cima de tudo. Então, no placar final foram 3 rotas que eu adorei, uma que eu achei mais ou menos e uma que por mim podia deixar de existir. 3,5 de 5 rotas. Se fosse para dar uma nota como numa prova de 5 perguntas, seria arredondado para um 7. Isolado de seu contexto e nas mãos de um novato, eu vejo alguém dizendo que esse jogo é mediano. Talvez bom como um título introdutório para visual novels, mas nada além disso. Ainda mais agora que temos cada vez mais jogos novos lançados nas plataformas digitais que vão substituindo o patamar de expectativas do que consideramos produtos de boa qualidade com cada geração subsequente. Mas eu ainda assim, mesmo depois de revisitar o jogo, diria que vale a pena jogar. E os 3 pontos que ele falta por questões arbitrárias objetivas é compensado por mim pelo valor sentimental que tenho por Katal Shoujo. Mesmo sendo crítico às suas falhas, eu não deixo isso limitar o quanto especial esse jogo é, não só pra mim, mas pra história da internet. Em nenhum outro momento da sua vida você poderia experienciar um jogo feito por completos estranhos na internet que foi baseado em um conceito que um artista de doujinshi jogou pro ar em uma revista de Náusea do Vale do Vento que foi reencontrado anos depois no site conhecido por ser o cu do mundo da internet. É realmente como capturar o relâmpago numa garrafa. Assim como também foi inesperado o jogo ser incrivelmente bom e maduro. Olha o tanto de tópicos que eu consegui falar em um vídeo de 2 horas. Discriminação, ansiedade, a vida de um deficiente, expectativa de vida, o significado da arte, o medo da perda, tudo descrito com acessibilidade e a alma que jogos do mais alto orçamento sonham em conseguir. É uma história de superação, tanto dentro quanto fora do jogo, representado no Rissal deixando de ter pena dele mesmo e aceitando que ele ainda tem muito chão para correr na vida. Como também para os criadores do jogo, que eram muito habilidosos em seus respectivos ramos, mas ainda assim precisavam de um empurrão para iniciarem suas carreiras que estranhamente veio de um trabalho voluntário no lugar mais anônimo possível. A internet é um lugar de muita negatividade, mas acho que é por isso que esquecemos que em algum momento poderemos ser apreciados por quem nós somos. Basta estendermos nossa mão para ver o quão longe podemos ir. Os autores do jogo agora são artistas com suas próprias carreiras. O jogo foi aclamado e recebido com sucesso e isso abriu portas para todos os envolvidos irem trabalhar em projetos pagos. Muitos deles se mudaram e foram trabalhar no Japão com salários de verdade. O próprio Raita supostamente jogou o jogo e disse que ele foi incrível. Até hoje vejo que tem muitas pessoas talentosas lá naquele buraco do 4chan. E me deixaria muito feliz em saber que todos eles, 10 anos depois do ocorrido, estão felizes e realizados vindo de origens tão humildes e eles merecem um mundo pelo que fizeram. Por sorte, eu consegui entrar em contato com um dos escritores da Rota da Hanako em Katal Shoujo, o CPL Crud. Eu não esperava ele responder às perguntas que eu tinha sobre o jogo, já que eu só mandei algumas coisas na DM do Twitter dele. Mas eu me senti muito honrado em poder conversar com ele e esclarecer algumas perguntas. O tópico em específico foi sobre o que ele achava do jogo, como era a vida dele antes disso como escritor e o legado que ele acha que deu depois de terminar Katal Shoujo e lançá-lo para o mundo. E ele teve umas respostas muito interessantes para me contar. Eu tava trabalhando no fansub We Are in Denial e um dos membros me falou sobre o projeto e eu comecei a fazer parte do fórum. Originalmente eu tava pensando em algo um pouco mais leve, algo como uma comédia ou um pouco absurdo, tipo o Excel Saga. Depois de mais ou menos 2 ou 3 meses naqueles fóruns, passei a assumir o projeto e o coloquei no caminho que acabamos seguindo. Na época, ninguém pensou que seria um sucesso, pensamos que conseguiríamos uns 50 downloads de pessoas que já nos seguiam. Após o lançamento do Ato 1, percebemos que seria grande, mas mesmo assim ainda nos surpreendeu, e surpreende até hoje. Foi o primeiro grande projeto para a maioria de nós, então acredito que todos nós conseguimos olhar para ele e ver que havia espaço para melhorias. Mas também existe uma linha tênue entre bom o suficiente e nunca ter sido feito. Perfeito é o inimigo do completo. Mesmo assim, considerando meus talentos na época, tô feliz com o resultado. Sim, sinto que causamos um impacto positivo, mesmo agora. Ainda recebo mensagens de pessoas dizendo que o jogo mudou a vida delas, que as colocou em um caminho melhor na vida,
ou coisas desse tipo. Normalmente tem uma mesa pequena no Comic Cat e ainda recebemos clientes regulares que param para dizer oi, a comunidade continua viva e eu acho isso ótimo. Em termos de legado, acho que posso me orgulhar, mas também me faz pensar um pouco que sou o tipo de pessoa que só conseguiu um sucesso quando atingiu um pico no final de seus 20 anos. Ainda trabalho com meus livros e visual novels, mas infelizmente não fui capaz de fazer deles uma carreira fixa, pelo menos não a ponto de substituir o que eu faço no meu trabalho de verdade. Mas também não gosto de me escorar muito no "sou desenvolvedor de Katawa Shoujo, então você vai gostar das minhas outras criações". Também acho que os demais desenvolvedores pensam assim. Existem alguns deles que conseguiram criar uma carreira e vivem de sua arte, e alguns ainda mesmo referenciam o Katawa Shoujo, outros já preferiram se distanciar. Eu meio que tento manter a chama acesa porque sou aquele que parece ter o tempo livre o suficiente e o narcisismo para responder perguntas online, o que então se torna um ciclo vicioso. Mas apesar disso ser uma história incrível, visto pela perspectiva dos produtores, não foram todos os produtores que tiveram finais felizes. Em 22 de julho de 2020, foi anunciado no Twitter de Iraide, um dos diretores e artistas principais do projeto, havia falecido por uma condição pré-existente que ele lidava por anos. Foi bem deprimente saber disso pesquisando sobre Katawa Shoujo. Talvez o Hisao ter tido tanto medo de morrer, sendo que estava bem na época do jogo, tome outro contexto quando você pensa que o diretor da obra estava na mesma situação. O jogo foi feito para ser aplicado em situações reais. Talvez ele tenha colocado muito de si no personagem principal. É um sentimento de dar nó na garganta pensar na morte, né? Eu nunca conheci esse cara, mas a mudança que ele fez na minha vida graças a esse jogo me alcançou de forma que nenhuma outra pessoa conseguiria. Eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nenhuma deficiência física ou doença terminal, mas eu vivi desde meus 16 anos achando que ia morrer. Teve vezes que eu já cheguei bastante perto. Eu achava que meu corpo ia ceder da exaustão, da ansiedade, das taquicardias que eu tinha diariamente. Da minha mãe um dia decidi me matar no surto enquanto dormia. Eu mesmo já tentei me matar 2 vezes, na verdade. A primeira vez eu decidi viajar para um lugar bem longe da minha casa para pular de um lugar alto. Foram 3 dias de viagem para sair do país e foi ali que eu quebrei um pouco do personagem e comecei a puxar assunto com o pessoal aleatório. Completos estranhos, gente que eu achava que não ia dar a mínima para mim, que não ia fazer mal, já que estava prestes a acabar com tudo mesmo. Mas foi aí que eu conheci neles um grupo de pessoas no qual eu me dei muito bem, no qual tivemos uma longa conversa para tentar me convencer no porquê eu não devia fazer aquilo. Pessoas estranhas que me conheceram por um dia e que eu não dei valor nenhum, de repente salvando minha vida e me ajudando a ter fé em mim mesmo. Claro que eu não pude me expressar de forma correta, pois, como não vim preparado para o clima de 0 graus na viagem, acabei pegando hipotermia e quase morrendo do mesmo jeito, mesmo não querendo me matar mais. Mas adivinha quem decidiu cuidar de mim naquele momento? As mesmas pessoas. Eu estava tão preso pela negatividade da minha cabeça que não notava a solidariedade que qualquer um pode ter ao lembrar da natureza boa dos seres humanos. Foi ali que eu me dei conta. Deitado na cama, tremendo de frio com uma febre de 40 graus enquanto 2 pessoas vigiavam meu sono de madrugada. Você por acaso já notou o quão difícil é se matar? Não é uma decisão que você faz por impulso ou de imediato. Tem que ser um processo degenerativo de vários anos degradando a sua cabeça até você considerar sua situação tão ruim a ponto de cometer suicídio. E ainda assim as pessoas não vão em frente por medo de sentirem dor, por pena do que os parentes vão pensar ou por medo de se desfigurarem no processo. Isso são todas técnicas do seu subconsciente lutando com todas as forças para que você não corra atrás desse pensamento negativo. Foram milênios de processos evolutivos embutidos em seu código genético para que você consiga viver o máximo possível. É por isso que várias tentativas de suicídio são falhas. A sua mente pode dizer que você quer a morte, mas o seu corpo sempre irá fazer de tudo para lutar pela sua vida. Ele é o último a desistir de você. Eu acho que tem uma beleza poética na ironia do nosso corpo agir contra a nossa cabeça por instinto. Porque quando eu notei isso, eu dei outra chance para a minha vida. E a minha expectativa de vida, que não passava de algumas horas naquele dia, foi aumentando 2, 3, 10, 20 vezes. Vai fazer 4 anos desde que isso aconteceu. E foi um momento que, apesar de miserável, é um que toma como prova que ainda estou aqui. A única pessoa que pode dizer o que você consegue ou não fazer com a sua vida é você. Igual como eu achei que ia morrer naquela noite, mas aqui estou eu. Hoje eu sei que a vida pode ser muito ruim, mas ela também pode ser muito boa. Igual a quem tem uma expectativa de vida minúscula e acaba vivendo bem mais com sua doença, se não a superando. Igual o Uraide, que apesar de nos deixar cedo, foi testemunha de um dos maiores projetos do cenário indie da época. É mais importante louvar seu legado do que ficar triste pelo potencial perdido. A vida é muito boa,
Às vezes pode ser muito ruim, mas eu não me arrependo de que não dei um fim prematuro a ela. Eu sei que nunca veria aqueles momentos bons ou veria todo o meu potencial se realizando, que até hoje eu não sei qual é. Eu poderia acontecer o contrário, podia sair de casa amanhã e um caminhão esmagar meus restos mortais no asfalto, mas pelo menos ainda assim, eu teria morrido mantendo a esperança de que queria terminar minha vida nos meus próprios termos. Não adianta ter medo da morte, porque um dia ela vai chegar de qualquer jeito. Mas é exatamente por isso que você não deve acelerar o processo. Talvez se eu tivesse dado ouvido aos jogos que todo mundo falavam que era perda de tempo e que eu devia ser um adulto de verdade e procurar um emprego, eu teria levado essa mensagem mais perto do meu coração antes. Mas também não me arrependo de ter errado dos tropeços que dei até me encontrar de novo. Porque, como Rissal após se recuperar, eu não tenho medo de morrer com assuntos inacabados, mas sim morrer sem assuntos. Sem memórias, contos ou alguma forma de manter a energia positiva que queremos deixar no planeta quando formos. E pode deixar que sua memória não será esquecida. Rissal, Raide, For Live Studios, sua memória sempre vai estar aqui. Puta que pariu, acabou, man, cara, eu não aguento mais, esse vídeo tava 1 ano demorando pra sair, cara, eu tô louco pra fazer vídeo de 5 minutos de TikTok falando porque personagem de shonen em porradeira é bom, cara, nunca mais eu faço um vídeo desse tamanho.